Oi, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso, tivemos um problema técnico. Com a ajuda do Elton, eu consegui resolver. Obrigada, Elton. O primeiro convidado da casa e ainda está me ajudando, né? Gente, eu vou apresentar o Elton, como muitas pessoas já conhecem. Elton é o fuzileiro naval que esteve na Cidade Perdida, no Amazonas, e também pesquisador de Dáquila. Eu vou deixar as palavras com ele para que ele se apresente melhor também e contar um pouquinho sobre ele e a experiência dele. Ok, Elton? Olá, boa noite, nobres amigos e amigas. Tassiana, mais uma vez obrigado, né? Problemas técnicos, se não acontecerem, para dar essa emoção, essa adrenalina, né? Esse nervosismo, não vale a pena, tem que ser com adrenalina. Mas Verdade. deu tudo certo, tenho certeza que faremos, né, esse bate-papo com todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que verão também essa live posteriormente. Fiquei muito agradecido pelo seu convite, né, até mesmo porque você tem muitos conhecidos. Oi, oi, tá ouvindo? Deu interferência aqui. Desculpa. Até porque você também tem uma rede de amigos aí na cidade de Boston, né, nos Estados Unidos, onde você reside atualmente, e você, né, comentou comigo que as pessoas são muito interessadas por este assunto, né, do Eldorado, desta cidade perdida, deste local especial. E fiquei muito feliz, né, por fazer parte aí do seu canal, abrindo, né, essa série de entrevistas que você fará a partir de agora, trazendo pessoas para falarem um pouco sobre suas experiências, né, sobre a forma que elas chegaram nesses tipos de assuntos, né, essa busca pelo eu, né, que nós fazemos durante toda a nossa vida. Mas vou me apresentar para o seu público, para aqueles ainda que não me conhecem, né, eu sou Elton Marques, tenho 43 anos, sou do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, nasci na cidade de Dourados em 1981, e no ano de 2000, eu ingresso no Corpo de Fuzileiros Navais, que é a tropa de elite da Marinha, e desde então, nestes 25 anos, né, de carreira, eu tive várias experiências, busquei sempre, né, o meu aprimoramento técnico profissional, me especializando em diversas áreas, né, de atuação, tanto no mar, quanto nos rios, quanto em meios terrestres e meios aéreos também, que é, né, um dos objetivos e características do fuzileiro naval aí nos Estados Unidos, os Marines, né, que nós abrangemos todas essas áreas de atuação. Isso me possibilitou fazer inúmeros cursos, né, operacionais, cursos técnicos, né, que abrange toda essa área do conhecimento militar. Mas, no entanto, Tassiano, que sempre me chamou a atenção foi justamente esta questão do Eldorado, né, da cidade perdida. Por que os povos antigos, as civilizações antigas, elas sempre estavam atrás deste local especial, que é a origem de tudo, que é a origem do Éden, né, do famoso Jardim do Éden que nós conhecemos. E para falar um pouco sobre a Cidade Perdida, Ratanabá, né, ou o Eldorado, como ele é conhecido mundialmente, que está aqui no Brasil, eu tenho que voltar um pouco ao passado para trazer fatos históricos, fatos que constam nas escrituras antigas, para podermos entender, né, o andamento destas pesquisas e desta descoberta feita por Dáquila Pesquisas. Então é isso, Tassiano. Muito bom, Elton. Eu gostaria que você pudesse dizer um pouco sobre a importância de vocês estarem indo lá na. Elton, você está me escutando? Estou escutando. Desculpa, é que ficou mudo. A importância dessa pesquisa
o quão ela está sendo também importante para não só para os brasileiros, mas também para toda a humanidade. Com certeza, é uma descoberta, assim, que ela trará muitos benefícios, né, para a humanidade e também irá reescrever a história. E a história que nós conhecemos é que os sumérios, na antiga Mesopotâmia, hoje sul do Kuwait, sul do Iraque, é a civilização mais antiga, até por conta das descobertas que foram feitas das suas tábuas cuneiformes, da história dos antigos reis sumérios, né, que tinham uma longevidade incrível, né, e reis que sempre buscavam por este laboratório genético, né, este jardim aonde, de fato, não existia a morte, não existia o envelhecimento, não existia doença, que é o Jardim do Éden, né, onde tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento, de uma forma subjetiva falando. E o Jardim do Éden, ele nos remete justamente ali na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, ou a própria Suméria. Hoje, né, como mencionei, fica ali entre próximo ao rio Tigre e o rio Eufrates. Mas nós temos que voltar um pouquinho para entendermos que o Gênesis, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, e muitos falam que é apenas contos, nós temos que analisar que não é bem assim, né, existem evidências atualmente que comprovam sim, que, né, Noé, com a sua arca, após o dilúvio, né, ele pousou ali no Monte Ararat, na Turquia, e dali ele saiu colonizando o restante das terras, das novas terras. E essa questão do Jardim do Éden, é bom fazermos essa comparação, essa analogia, porque nós chegaremos num ponto crucial atualmente. Vou explicar. Bom, segundo várias teorias, o Jardim do Éden estaria justamente ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Por quê? Diz que um rio passava pelo Éden, banhava o Éden e se dividia em quatro. E Deus plantou este jardim no Éden. Só que antigamente, os povos, eles colocavam o nome da região nos lugares que eles davam determinados nomes. Então, Deus plantou um jardim no Éden. E este jardim passou a se chamar Éden. E o que significa Éden? Significa planura, planura irrigada. Planura irrigada é um local onde existe ali rios, né, região de planície, região de planalto. Mais à frente vocês vão entender exatamente o que eu estou colocando aqui para vocês. No entanto, os rios eles se dividiam em quatro: Rio Pison, Gihon, Tigre e Eufrates. Atualmente, vários estudos apontam que este jardim poderia estar ali na ilha de Bahrein, né, no Golfo Pérsico, ou em algum lugar da Mesopotâmia. No entanto, este rio, ele tinha uma única nascente, ele tinha um único sentido. E hoje, geograficamente, se nós pegarmos o mapa do Oriente Médio, é impossível nós harmonizarmos a localização exata deste jardim, até porque o rio Tigre e o rio Eufrates, que são os mesmos citados na Bíblia, não condiz com a própria narrativa da existência deste local sagrado. Por quê? O rio Tigre e o rio Eufrates, eles nascem sentido norte e deságua no Golfo Pérsico, sentido sul. Outros falam que o terceiro rio seria o rio Nilo, só que o rio Nilo ele nasce no sul e deságua no mar Mediterrâneo, ou seja, o sentido dele é inverso, é de sul para norte. E o outro possível rio que eles falam que poderia ser o quarto rio é o rio Gange, fica na Índia, só que geograficamente todos eles não possuem a mesma nascente, não possuem o mesmo lugar de origem. Então, cai por terra todas as afirmações que este jardim, que este local estaria ali. E o porquê que eu estou falando desse jardim se o tema é a cidade perdida? Porque vários reis sumérios, né, e após os reis sumérios, após o dilúvio, que modificou toda a paisagem da terra, e aí nós podemos fazer essa comparação que quando
Noé sai para colonizar e ele verifica que existem rios semelhantes antes do dilúvio, eles rebatizam aqueles novos rios de Tigre e Eufrates, que eles trazem no bojo de suas memórias estas lembranças. Então, a teoria mais aceita é que o rio Tigre e Eufrates não são os rios mencionados na Bíblia. Bom, o que nós podemos tirar disso? O rei Davi, né, e muito antes do rei Davi, e consequentemente o seu filho Salomão, né, que todos conhecem a história de Salomão, né, as minas do rei Salomão, a construção do templo de Jerusalém, né, todas as pedras preciosas que eram utilizadas para a construção do templo de Salomão, elas vinham de algum lugar, elas não vinham ali do Oriente Médio, elas vinham de uma terra distante, né, chamada de Terras de Ofir. E o rei Irão de Tiro, naquela época nós tínhamos a cidade de Biblos, ali no Líbano, atualmente o Líbano, tínhamos a cidade de Biblos, Sidom e Tiro. O rei de Tiro, chamado Irão, ele era um grande comerciante, né, fenícios, né, ele tinha uma frota de embarcações que navegavam não somente no mar Mediterrâneo, mas também nos outros mares além, hoje conhecidos como Atlântico, Pacífico, e eles eram hábeis na navegação, eles conheciam da navegação, eles seguiam mapas estelares, mapas já mapeados por antigas civilizações, então eles tinham todo o conhecimento da geografia, né, dos continentes. E, conforme narra a própria Bíblia, para chegar às terras de Ofir, da onde vinham, né, o ouro, a prata, né, de um local onde emanava leite e mel, o leite, né, representando a prata, o mel representando o ouro, se levava, Tassiana, 3 anos para aquele navio que saía dali, hoje do atual Líbano, de Tiro, eles levavam 3 anos para ir e para voltar deste local. Então, nós começamos já a ter uma certa um certo tipo de pensamento, assim, da onde que eles vinham de tão longe? Não era ali, né, do mar Mediterrâneo, não era ali da Península Ibérica, pelo Estreito de Gibraltar, que é por onde eles passavam. Então, da onde que eles traziam, né? E a narrativa, vocês podem depois verificar isso, na própria descrição da Bíblia, que eles traziam bugios, pavãos, né? Ou seja, animais que só existem o pavão, né, da África, mas bugios que existem aqui na América Central, né, e na América do Sul. Então, já é o primeiro ponto de nós que chama a atenção com relação à questão destas expedições, já naquela época, deste local, né, deste local chamado Ofir, que se retirava todo esse ouro, toda essa prata, e cruzando o Oceano Atlântico, passando ali pela Península Ibérica, chegando, né, novamente em Líbano e fazendo toda a construção do templo. E tem um detalhe também que chama atenção nas pesquisas que nós fizemos, que uma das árvores utilizada na construção do templo antigamente era o pau-rosa. E esse pau-rosa é uma árvore que justamente ele traz uma fragrância que era utilizado nos incensos no templo, né, no templo de Salomão, e posteriormente também. Então, da onde vinha, né, esse ouro, da onde vinha esse tipo de madeira? Então, e por que essa busca por este local? E agora nós vamos dar um salto no tempo para justamente chegarmos na época das grandes navegações, nas ditas cujas grandes navegações. Porque, como eu disse, os fenícios já tinham conhecimento, né, de todos os continentes, e posteriormente também os templários, né, já na Idade Média, eles tinham posse desses documentos também. E é um fato muito importante nós falarmos sobre isso, porque no ano de 600, né, Maomé, ele que dá origem ao islamismo, ele diz ter esse contato com Deus, que pede para ele reescrever tudo aquilo que
Abraão, Moisés e Jesus veio trazer na terra, porque estava tudo contaminado, estava tudo diferente. Mas após Maomé ser arrebatado aos céus, conforme é descrito no Alcorão, os seus seguidores eles compilam todas essas informações e cria-se, né, essa nova religião, né, o islamismo. E eles começam a conquistar toda a parte ali do Oriente Médio, norte da África, chegando à Europa. E o que acontece, Tassiana? O Papa, na época, ele vê que ele ia perder, né, a igreja, né, romana, iria perder todo o seu poder. Então começam aquelas grandes batalhas, né, e eles proíbem justamente a peregrinação a Jerusalém, ao túmulo de Jesus, e começa toda aquela história, né, das cruzadas, né, dos templários, né, os templários, eles foram os precursores, né, de toda o escambo, né, a questão da moeda, da troca, né, de você sair lá da Europa com uma quantia X, depositar nos cofres deles e pegar esse valor lá em Jerusalém. Então, eu estou dando aqui um apanhado histórico, tá sendo, para a gente entender algumas conexões, as quais faremos já já, chegando aqui no Brasil. E também curiosidades, né, como eu já mencionei agora há pouco. Você sabia, Tassiana, que o presidente Roosevelt, ele esteve aqui no Brasil em Ah, é? 1913, já ouviu falar? Não, não sabia. Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. É uma curiosidade que não é retratada aí nos livros, né, escolares. Agora, o porquê que também um presidente veio para cá, americano? Bom, e o que acontece? Portugal era o fim do mundo, era considerado o fim do mundo naquela época. E como o Papa Clemente IV, pelo rei Felipe V, eles extinguem a ordem dos templários, os templários que sobreviveram foram todo para Portugal, todos eles foram para Portugal, porque o rei Diniz, na época, acolheu todos eles e mudou o nome dos templários para a Ordem de Cristo. E esses guerreiros templários, né, vamos dizer assim, monges, eles começaram através dos mapas que eles tinham, de origem fenícia, de começarem a fazer navegações para as terras além-mar, que era algo que não era mais praticado naquela época. Então, as grandes navegações, elas começam em Portugal, porque os remanescentes, né, dos templários, que agora era a Ordem de Cristo, estavam justamente ali em Portugal. E Cristóvão Colombo era um templário. E quando a princesa Isabel, ela derrota ali os muçulmanos em 1492, né, e domina novamente, né, a Península Ibérica, Cristóvão Colombo, que já vinha tentando financiamento de suas expedições para descobrir este local, estas terras além, ele consegue, de fato, com a princesa Isabel, esse patrocínio, né, para poder navegar a este local, por enquanto, né, naquela época, impensável, né, o que motivaria guerreiros, né, fazer essa travessia num oceano que eles não conheciam, em busca do quê, né? O que motivaria você fazer uma expedição hoje, nos nossos dias, espacial para Marte, sem saber o que pode ter lá em Marte, né? Vamos colocar dessa forma. Ainda Então, mais de existe, navio. exatamente, ainda mais no mar, no oceano, né? Com galeões, com caravelas, que Exato. não tinham a resistência, e se aventurar um mar onde não tinha rotas, não se conhecia. Então, ou seja, a história que é contada do descobrimento das Américas não condiz com a realidade dos fatos. Ou seja, quando Cristóvão Colombo faz a sua primeira expedição em 1492 e chega aqui nas Antilhas, e quando ele retorna em 1498, né, e ele se aproxima aqui do norte da América do Sul, e ele vê o delta do Amazonas, né, toda aquela exuberância, né, aquele rio caudaloso, extenso, ele pensa o quê? Encontramos o rio Pison, que é retratado
há milhares de anos, que é o rio, que é um dos rios da onde vem este local, onde tem muitas riquezas. Este local onde as pessoas que ali estiverem terão acesso ao conhecimento, ao laboratório da vida, ou seja, terão acesso novamente à longevidade, né, à imortalidade, que é um local que sempre foi cobiçado por reis sumérios antigos e demais reis que se seguiram. Eles tinham esse conhecimento, que aqui existia um local diferente, um local especial. Cristóvão Colombo avisa a coroa espanhola que, olha, eu encontrei o rio Pison. E a partir de 1498, inicia-se as grandes navegações, tanto para a América do Norte, América Central e América do Sul. E essas navegações tinham um propósito justamente o quê? De saber onde eram essas terras de Ofir, da onde era esse jardim, né, aonde teve início a criação. Então, eles começaram a fazer as navegações para cá, ou seja, cruzando mares até então desconhecidos, que em 1500, né, Pedro Álvares Cabral, quando ele sai com as suas 13, com as suas embarcações, sendo 11 caravelas e 2 naus, eles tiveram uma despedida de honra, né, do rei, da rainha, do público, por conta desta missão que eles estavam predestinados. E o mais interessante, por que haveria essas honras para uma expedição que não sabia o que tinha do outro lado? Então, são alguns questionamentos que nós temos que fazer. E eles saem do mês de março, e 40 dias depois, eles chegam aqui no Brasil. E detalhe, essas expedições, eles estavam com médicos, com escribas, eles já tinham todo o suprimento, os mantimentos. Por quê? Eles já tinham esses mapas destas terras há muito tempo. E aí, Tatiana, começa a dita, né, colonização. E o que é mais interessante, nós sabemos de tudo isso, é que quando eles chegaram aqui, principalmente no litoral, né, da Bahia, Fortaleza, né, Rio de Janeiro, São Paulo, começam essas expedições, eles encontram com os povos originários que aqui já existiam, e eles têm acesso a estes caminhos que levava também a este local. Estes caminhos, aqui na América do Sul, conhecido como caminho de Peabiru, Peia significa na língua tupi, Peia é caminho, e Abiru, gramado amassado. Que neste caminho ele entrava pelo interior de São Paulo, aqui no Brasil, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai, Bolívia, e chegava no Peru, né? Muitos falam que este caminho, Peabiru, é o caminho até o Peru, né? Nos Incas, conhecido também como Caminho do Sol, conhecido pelos caminhos que leva também a terra sem mal, né? O que é essa terra sem mal? Que local é esse que, desde aquela época, os povos originários, os índios, já tinham conhecimento, já cultuavam este local sagrado? Então, eles não tiveram dificuldade de abrirem picadas na mata, né, de apenas caminhar para o norte, caminhar para o oeste. Não, eles já sabiam deste caminho. E teve um personagem chamado Aleixo Garcia, que quando ele fica íntimo, né, dos índios, os índios trazem para eles, os índios tupi-guaranis, traz para ele artefatos de ouro, né, dos incas. E ele pergunta, de onde que veio estes artefatos? Ah, veio da terra sem mal, veio de uma terra onde há uma cidade de pedra. Isso eles direcionando para os incas. Então começa todas essas expedições, e os colonizadores portugueses e espanhóis, eles vão, durante este caminho, chegando a determinados fortes, estrelas, edificações gigantescas, com mais de 36 mil metros, 45 mil metros. Só que no Brasil, até então, nós já temos mais de 350 fortes estrelas catalogados, espalhados
por quase todos os estados, inclusive o formato que nós temos do Brasil hoje, ele ocorreu justamente em 1750 com o Marquês, com Alexandre de Gusmão, e ele vai delimitando as fronteiras do Brasil justamente onde estão esses fortes estrelas. E segundo a história, esses fortes estrelas, eles foram construídos com o intuito de proteger, né, de ataques dos espanhóis, porque em 1494 nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que delimitava as áreas de exploração da coroa portuguesa com a coroa espanhola. Então, em 1750, nós passamos a ter o formato que nós temos hoje do Brasil. E estes fortes estrelas, eles têm umas características muito em comum. Eles são construídos com rochas que não possuem nenhum tipo de argamassa em suas estruturas, eles são pedras perfeitamente encaixadas umas nas outras, e essas pontas de flecha, eles direcionam todas elas para a Amazônia. E nós fizemos um estudo com relação a isso, não só os fortes que estão aqui no Brasil, os fortes que são espalhados por todo o sistema Terra, inclusive dos Estados Unidos também, tem muitos fortes aí. Eu acho que você está até para conhecer um muito em breve aí em Boston, né, que ele fica, que é um forte estrela também, né, se eu não... É um forte estrela aqui em Boston. Exatamente, Eu então, ou ia essa seja... semana, mas provavelmente eu vou no final de semana que vem, que essa semana tá muito frio. Nossa, imagine, aqui no Brasil tá quente. É. Mas, então, qual que foi uma das vertentes, né, que daquela pesquisa começou a pesquisar com relação aos fortes, né? Assim, só voltando, né, o raciocínio com relação a essa interiorização, né, dos colonizadores. Então, os colonizadores, os exploradores, né, vamos colocar dessa forma, portugueses, eles começaram a caminhar neste caminho de Peabiru, nestas trilhas que seguem justamente o caminho, né, ou a trajetória do Sol, né, de oeste para leste. Só que ele possui várias ramificações, não somente no que nós conhecemos atualmente, mas também em todo o território brasileiro e também na América do Norte. Existem estes caminhos também, principalmente também na Europa. Então, estes caminhos, eles já existem há milhares de anos. Há milhares de anos. Não foram construídos pelos índios, não foram construídos pelos exploradores portugueses, conforme conta a história aqui no Brasil, né? O da América, eu ainda não estudei profundamente para saber, né, a história que é contada. Mas aqui no Brasil, a história que é colocada nos livros é que os exploradores, colonizadores portugueses foram os que abriram estes caminhos, né? Sendo que eles já existiam. E alguns estudos que estamos fazendo, principalmente aqui no Planalto Central, né, aqui no coração do Brasil, estes caminhos antigos também passam por aqui, né? Existem locais especiais espalhados por todo o nosso sistema que têm acesso a essas fontes de energia, né, que são esses locais que trazem um eletromagnetismo muito forte, né, por conta, principalmente, das ondas moduladoras também, que é um assunto que, principalmente quem é associado de daquela pesquisa sabe o que eu estou falando, que é nada mais do que a malha magnética, né, do nosso sistema. Então, esses caminhos, eles levavam a esses fortes, levavam a esses pontos especiais, e também levavam a um local na Amazônia que até então nós não sabíamos o que poderia ter ali. E as pesquisas de Dáquila Pesquisas começou justamente ali em São Lourenço, Juquitiba, né, em Peabiru, e eles foram justamente fazendo essas investigações, tendo acesso a um idioma muito antigo, que é um tipo de idioma registrado nas rochas. Chegaram em Braslândia, em Rondônia, onde tem uma pedra lá de 50 metros de diâmetro, onde tem várias inscrições. A própria pedra em Paraíba, a Pedra do Ingá, na Paraíba, possui várias inscrições, inclusive inscrições fenícias, que retratam ali
justamente esta transição ante e pós-diluviano. Então, daquela pesquisa encontrou agora recentemente no Amazonas um outro painel semelhante à Pedra do Ingá, com vários petroglifos, microgravuras, que são descobertas incríveis, incríveis. Olha só onde estamos chegando, de fato, trazendo, né, a verdade, trazendo aquilo que não é mostrado para a população. E tudo com evidências, né, tudo com tecnologia. E um dos pontos principais foi o Forte Príncipe da Beira, que está na região de no município de Costa Marques, em Rondônia, onde tem um forte estrela com mais de 36 mil metros quadrados, fica ao lado direito do rio Guaporé, fazendo ali divisa com a Bolívia, um forte gigantesco, Tassiano, um forte imenso, assim, com blocos de rochas que um guindaste atual nosso tem força para levantar uma rocha daquela. Agora, como que naquela época índios, né, conforme é contada a história, índios, sendo ali praticamente escravizados pelos colonizadores portugueses, iam erguer essas rochas? Assim, e sem argamassa, sem nenhum tipo de vedação, ou seja, como? Né? Eis aí outro mistério, né, que a história conta que não bate com a realidade. Se hoje, com a tecnologia que nós temos, com os maquinários que nós possuímos, não tem essa capacidade de erguer essas rochas, imagina naquela época com índios. Então, ou seja, já existiam esses fortes aqui. E nesse Forte Real Príncipe da Beira, na década de 90, um grupo de pesquisadores, né, coordenado pelo presidente da Aquila Pesquisa, Urandir, entra dentro de um fosso, que até então para o Exército Brasileiro era um fosso, mas seguindo orientações e pistas, né, de fato ali como, né, Indiana Jones, né, em busca do tesouro perdido, né, seguindo ali pistas, eles chegaram dentro desse fosso e, para surpresa, né, esse fosso ele tinha galerias subterrâneas simetricamente com a medida de 2,76 por 2,76 de largura e comprimento, ou de diâmetro, né? Então, ou seja, uma simetria retilínea com uma perfeição além do que os egípcios utilizavam. E dentro dessas galerias tinha vários artefatos, né, várias inscrições, né, inclusive o nome Ratanabá também escrito nas paredes do Forte Real Príncipe da Beira. Mas como que se chegou a essa conclusão que se chamava Ratanabá, esse idioma, né, que era um idioma não conhecido por conta das pesquisas e dos estudos, chegou esse alfabeto Irdim, né, que é um alfabeto muito antigo. E ali tinha esse registro também deste local na Amazônia, que se chamava Ratanabá. Que Ratanabá, né, num estudo mais amplo, é justamente do reino para os mundos e dos mundos para os universos. É uma tradução do que significa a palavra Ratanabá. E isso, na época, lógico, era tudo algo novo, né? E esses artefatos, o Urandir, na época, muito feliz, né? Quem é que não fica, né, diante de um achado deste? Que nem o Exército Brasileiro tinha conhecimento, né, dessas galerias. Comunica aos órgãos oficiais, né, deste achado, e simplesmente 2 semanas depois, saiu uma matéria dizendo, de rodapé de página, dizendo que um grupo de pesquisadores encontraram restos de utensílios, né, de vasos, né, pedaços de vasos, de jarros, né? Então, ou seja, a história sendo apagada, né, ou seja, a verdade não pode vir à tona. Então, a partir daquela época, nós passamos a adotar outras estratégias, né, porque, infelizmente, o próprio governo, na época, não proibiu a entrada, né, de pesquisadores, porque este túnel que eu falei que tem no Forte Príncipe da Beira, ele atravessava o rio Guaporé subterrâneo e chegava num outro forte do outro lado. E estrategicamente, a posição do Forte Real Príncipe da Beira, ele não tem mais um ponto estratégico
proteção com relação a um país inimigo, porque fica num local a esmo, num local, assim, que não traz perigo algum, né, falando estrategicamente de guerras, né, de invasão. Então, ou seja, qual a finalidade daquele forte ali? Então, tem ali um significado, como todos os outros fortes. Bom, diante disso, dessas evidências, dessas pistas, foi que em 2020, 21, saiu as primeiras imagens das quadras, né, desses retângulos localizados ali mais ao leste do Amazonas, ali Mato Grosso, Amazonas, né, e Pará, destas estruturas enormes, né, localizadas ali na selva amazônica. E quando o Dáquila Pesquisas, né, descobriu essas estruturas, nós passamos a adotar estudos complexos, né, utilizando uma tecnologia de ponta, conhecida como LiDAR, que é Light Detection Range, que são sensores que emitem feixes ópticos de laser, né, na vegetação, fazendo com que em imagens 3D mostre exatamente o que tem ali abaixo da floresta. Uma tecnologia com um custo muito elevado, mas que diante da descoberta, Dáquila, através de seus associados, conseguiram, né, custear essa tecnologia e trazer ali de uma forma sem roupa, né, o que tem debaixo ali daquela vegetação imensa, né? E o que é mais interessante, este local fica num local muito hostil, inóspito, sem acesso, né? Não tem acesso por rios, não tem acesso por estradas, né? Apenas por aeronave. E, particularmente, Tassiana, e confesso a todos vocês que nos acompanham, naquela época eu também não acreditava na existência daquele local ali na Amazônia, ali no Mato Grosso, porque a Amazônia, como todos sabem, é uma planície, né, alagada, né, que chove muito, né, é muito grande aquilo, é muito imenso, né, o que mais nós ouvíamos na época era o que, na Amazônia, tinha até né, um arqueólogo que afirmava que na Amazônia não tinha rocha, que era impossível existir aquelas estruturas ali. Mas, como eu digo, que nós não podemos desistir jamais, né, temos que sempre seguir em frente. Nós fizemos 3 modalidades de pesquisas naquela região. A primeira foi o LiDAR, conforme eu já descrevi. O segundo foi o GPR, que é o Ground Penetration Ranging, que é já uma tecnologia que usa ondas de alto e baixo de rádio, que penetram o solo, trazendo o que tem debaixo do solo, né? E para nossa surpresa, nós verificamos que ali naquela região tinha vários túneis, várias galerias, né, abaixo, e faltava uma pesquisa, que é a pesquisa in loco, né, ou seja, pessoas irem neste local e fazerem a validação, a verificação do que existe ali. Até então nós tínhamos as imagens de LiDAR, as amostras, né, os resultados, e do GPR, mas faltava de fato ir naquele local. E para nossa surpresa, agora já falando exatamente dessa expedição, eu vou dar aqui uma pausa, vou abrir um parênteses, Ok. para retratar outro aspecto importante dessa mesma região, deste mesmo local, aonde em 1925, né, o explorador Percy Fawcett, que era um inglês, que ele era da inteligência inglesa, ele, em busca, né, de mapa, ele possuía mapas, ele teve acesso a mapas que mostrava que naquela região, na mesma região ali do Mato Grosso, aonde Dáquila descobriu as quadras, né, de Ratanabá, foi o mesmo local que este explorador perdeu a sua vida, indo atrás do Eldorado. E o que que acontece? Em 1925, ele faz uma expedição, né, partindo ali de Cáceres, Mato Grosso, e indo para este ponto, né, que coincidentemente é a mesma região onde simplesmente a equipe,
né, de exploradores que eles estavam, sumiram, nunca mais voltaram, né, não se tem notícia o que aconteceu. E se abre várias correntes, eles encontraram a cidade perdida, e por isso que não voltaram mais, foram mortos por índios, pegaram malária, foram mortos pelos animais que ali existem. Então, ou seja, existem várias teorias para dizer o porquê do desaparecimento até hoje, né, destes exploradores. E o Fawcett, ele tinha a certeza da existência deste local, porque ele tinha mapas, ele tinha registros, né, da existência desse Eldorado, dessa cidade de ouro, desta cidade onde muitos já a buscam há muito tempo. Então, ou seja, e após ele, vários outros também vieram fazer a busca, né, para saber o paradeiro, né, o que houve, foi morto por índios, né, que habitam a selva, ou simplesmente, né, qual o paradeiro? E até hoje não se tem. E muitos dos que foram atrás, seguindo ali o caminho que ele seguiu, pelos relatos, também perderam as suas vidas, né? Então se torna um local assim, vamos dizer assim, né, na nosso linguajar, um local amaldiçoado. Quem entra ali não volta mais, né? Agora o que acontece, né, abre-se aí esse leque aí de para pensarmos o que bem entendermos, mas não voltaram. E em 1913, né, o presidente, né, dos Estados Unidos, Roosevelt, quando ele perde a reeleição em 1913, o que ele faz? Ele poderia tirar férias, ir para qualquer outro local, né, que ele tem conhecimento, poderia ir, qualquer local do mundo ele poderia ir, entre aspas, né? Mas ele vem para o Brasil, né, eles pegam um navio, sai dos Estados Unidos em 1913, e isso aí vocês podem, todos vocês pesquisarem, principalmente vocês, né, americanos que estão aí, que são amigos da Tassiana, vocês que estão aqui no Brasil, vocês podem pesquisar isso, um presidente, né, ele perde a reeleição, né, por já ter comandado o país durante 4 anos, e vem para o Brasil, ele pega um navio, contorna todo o continente sul-americano, chega no Rio Grande do Sul, ali na Bacia do Prata, né, ali na confluência do Rio Paraguai, Uruguai, ele adentra ao interior do Brasil pelo Rio Paraná ou pelo Rio Paraguai, chegando exatamente onde? Em Cáceres, que o Rio Paraguai aqui no Brasil, ele é navegável de Cáceres, né, passando ali por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né, e se encontrando ali com os demais rios na Bacia do Prata. Então é a parte navegável. Eu já fiz essa navegação, né, eu já servi no Pantanal, é uma navegação extraordinária, né, principalmente com relação à fauna, flora do Pantanal Sul-Mato-Grossense e do Pantanal Mato-Grossense. Resumindo, é o mesmo Pantanal, mas apenas tem divisões ali de estados, né? Então, olha só que interessante. E ele chega em Cáceres e se encontra com quem? Na época, o Coronel Rondon, né? Posteriormente, o Marechal Cândido Rondon. E o Marechal Cândido Rondon, ele também era um grande explorador. Inclusive, ele esteve também no Forte Real Príncipe da Beira, né? Naquela época, em 1913, antes, inclusive. E o Marechal Rondon recebe o presidente Roosevelt e ele sai numa expedição por um rio, né, chamado Rio das Dúvidas, que hoje é batizado como Rio Roosevelt, né, por conta da visita do presidente, e eles começam essa expedição na mesma região que o Fawcett perdeu a sua vida e na mesma região onde estão essas quadras, né, na região, só que o presidente Roosevelt ele teve sorte, né, ou seja, alguns dos seus membros pegaram malária, outros 2 soldados da sua equipe, um matou o outro, eles tiveram perda de embarcações por conta das rochas, e eles tiveram que abortar a missão, né, e o presidente Roosevelt estava também com o seu filho, né, na época, e eles abortam a missão para voltarem, passaram por várias dificuldades, né, quase que um presidente americano morre aqui no Brasil, olha só o problema que seria isso, né, para explicar o povo americano, né, a morte de um presidente, né, em solo brasileiro, né, então imagine só o transtorno geopolítico que isso teria acontecido naquela época. Então, nós começamos a observar, historicamente,
né? Por que o interesse? Isso eu estou falando de duas personalidades conhecidas, né, mundialmente, mas existiram outras, né? E outros se infiltraram também na Amazônia vestindo uma roupa chamada ONGs, né? Organismos não governamentais, que recebem recursos da Europa, até dos Estados Unidos, né? Ou seja, da coroa britânica, para poderem se manter e trazer e tirar da Amazônia, né, medicamentos para determinadas curas, né, a cura, né, definitiva da AIDS, do HIV, do câncer, elas já existem há muito tempo, só que, infelizmente, as indústrias farmacêuticas não permitem que estes tipos de medicamento venha para a população, né? Existe uma agenda global que não permite que a cura dessas doenças, de fato, elas cheguem até nós. Mas já existe, por quê? Por conta do que existe na Amazônia. E essas ONGs infiltradas também estão ali justamente para terem acesso a este local que lá atrás, lembra, eu comentei no início aqui da nossa live, que era o Jardim do Éden, aonde tem ali a árvore da vida, do conhecimento. Quando se fala em árvore da vida, nós imaginamos mentalmente, né, árvores, né, Não, mas não é apenas uma analogia. É o local onde tem um grande conhecimento e é um local onde também tem a fonte, né, até a dita, né, fonte da juventude, né, a fonte da imortalidade, porque ali está, na Amazônia está justamente a cura de todos os nossos problemas, né, das nossas doenças. E eu vou chegar também neste ponto, né, que eu sou, assim, testemunha, né, de algo que aconteceu comigo, e realmente, assim, fez toda a diferença. Bom, eu quis falar para vocês justamente o quê? O porquê do interesse desde lá de trás, né, desde os fenícios, que é relatado na Bíblia, né, que eles traziam riquezas de Ofir, desta terra longínqua, né, desta terra além mar, né, de Salomão, né, e nós estamos também avançando nessas pesquisas, Tassiano, e todos vocês que nos acompanham, o rei Davi, o rei Salomão esteve aqui no Brasil também, né, no nosso continente, eles estiveram aqui e deixaram seus registros. Nós vamos trazer isso também. E num estudo mais além, mais audacioso, né, nós estamos justamente trazendo levantamentos e registros que o próprio Jesus Cristo, né, na sua adolescência até o início da sua missão em Jerusalém, ele esteve aqui também, nesta terra prometida, né? O nosso continente era conhecido como a Terra Prometida, a terra que Josué e Caleb, quando chegaram aqui, naquela época, se depararam com gigantes, né? Que aqui existiam gigantes, né? Os Néfilins, como é dito na própria Bíblia. Então, assim, são assuntos que não que Dáquila está trazendo polêmica, está querendo desconstruir a narrativa que conhecemos, está querendo desconstruir o formato de Deus, está querendo mexer em algo que não pode ser mexido, não é isso. Nós temos o direito de saber a verdade, porque a verdade, ela liberta. A verdade, quando você começa a compreender como tudo aconteceu, você passa a fazer parte de algo que tem sentido, né? Sentido. Verdade. Então são situações, né, que vão gerar muita polêmica ainda. As quadras de Ratanabá, este local que gerou essa polêmica imensa, né, é apenas a ponta desse iceberg. Por quê? Porque nós temos registros, fotos, filmagens, acho que eu até encaminhei para você, né, do momento em que o próprio Urandir, ele entra numa galeria onde tem crânios alongados, crânios na vertical, e que nós fazendo uma projeção pelo tamanho da medida destes crânios, eram seres que tinham entre 6, 7 metros e outros até 11 metros de altura. E é por isso que muitas construções antigas, elas são altas, né? Tem aquele grande porta gigante, né? Era tudo grande.
Então, são várias respostas que nós vamos tendo ao longo deste tempo. E por que que aqueles seres, ali na Amazônia, dentro de uma caverna, né, de uma galeria, perderam as suas vidas? Né? Por que que eles se refugiaram dentro dessas galerias, estes seres, e perderam as suas vidas? Porque nós passamos por um dilúvio que modificou todo o relevo e toda a geografia de todo o nosso sistema Terra, né, modificando tudo. E apenas aqueles que sobreviveram a isso, né, no caso específico, Noé, né, com a sua embarcação, né, que foi avisado, né, que aconteceria, e aí eu abro um outro parênteses também, por que que naquela época podia acontecer avisos de seres, né, vamos colocar aí, evoluídos, né, e hoje não se pode ter mais essas orientações destes seres evoluídos, que não são como nós, né, de carne e osso, vamos dizer assim, mas naquela época era normal você olhar para uma salsa ardente, toda iluminada, parecendo um fogo, e conversar com ela, como Moisés fez. Naquela época era normal 3 magos saírem lá do Egito, acompanhando uma bola de fogo de luz no céu, até chegar no local do nascimento, né, de Jesus. Naquela época era normal Maria conversar com um anjo chamado Gabriel. Naquela época era normal estes seres de luzes terem nomes. E será que acabou só naquela época? Nunca mais teve? Será que várias pessoas no mundo não têm esses tipos de contato, de experiência até hoje? Hoje não pode, né? Hoje é profano você falar que viu um ser de luz, ou que viu um anjo, você é louco, você é maluco, ou você é espírita, mas não se pode falar, porque existe uma narrativa onde todos nós fomos inseridos que não podemos pensar além dessa caixa. Ah, é só o pastor que tem contato com Deus, é só o pastor que fala com Deus, ah, é só o Papa que tem todo o poder, né, da, de Roma, né, a Igreja Católica é Roma, a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, que domina o mundo, né, e domina até hoje, né, lógico, é um pouco diferente do que foi um dia, né, lá atrás, na Idade Média, e se nós estivéssemos hoje, numa máquina do tempo, lá na Idade Média, falando o que nós estamos falando aqui, certeza que amanhã nós estaríamos sendo queimados na fogueira, né, isso é fato. Todos Exatamente. aqueles, todos aqueles que pensaram diferente da cartilha, né, eram queimados na fogueira, né? E as pessoas, elas não estudam, elas não param para refletir que em 325 depois de Cristo teve o Concílio de Nicéia, que foi naquele momento em que o Papa unificou, né, todas os vetores de religiões que existiam naquela época, unificou na igreja e surgiu a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma coisa que eu sempre me perguntei, talvez vocês que estão nos acompanhando também se perguntaram, e onde está a figura materna? Aonde está a mulher nisso? Por que que a mulher foi retirada da Trindade? Por que que não tem Pai, Mãe, Espírito Santo? Não, eles tiraram a mulher. Vocês já pararam para pensar nisso? A mulher é o que gera a vida. A mulher tem um poder incrível dentro do seu ser. E a mulher foi apagada da história. A, as inscrições, os apócrifos de Maria Madalena, que acompanhava Cristo em sua missão, que foi encontrado no Egito, não é não é colocado como uma narrativa verdadeira. Apenas Marcos, Paulo e os principais apóstolos ali. Os outros livros que foram retirados da Bíblia, Enoque, por exemplo, que conta a história de como surgiu, não estão ali também. Então, ou seja, nós vivemos numa matrix que realmente nós somos obrigados a não pensar, né, como tudo aconteceu. Antes de 325, antes do Concílio de Nicéia, não existia Pai, Filho e Espírito Santo. Não existia essa narrativa que nós conhecemos hoje, que as pessoas são, de fato. E aqui, gente, eu não estou criticando nenhuma religião, pelo contrário. Eu acredito que cada pessoa tem a sua fé.
seja na católica, evangélica, espírita, nos mormons, né? Inclusive para os mormons aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos também é um local aonde também pode ter existido ali esse Jardim do Éden, né? Os mormons acreditam nisso. Então, assim, o importante é evoluirmos, é termos a nobreza, sermos pessoas boas, né? Fazer o bem, né? Porque hoje a guerra de informação ela é muito grande. Então, nós temos que ter discernimento. Mas, voltando, né, eu só dei esse parênteses aqui para entendermos um pouco, mas Uhum. voltando para Ratanabá. Bom, como eu disse no início Tassiana, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação antes da gente entrar na operação nas quadras de Ratanabá? Eu tenho, mas eu não sei se você quer terminar o raciocínio. Não, pode perguntar, que a partir de agora eu vou entrar na parte operacional, que foi o levantamento, né, de tudo aquilo que nós verificamos com o LARDER, GPR, a pesquisa in loco, que é um outro pilar da pesquisa, né, já a operação propriamente dita. É uma pergunta que talvez pode não ter muito a ver, mas eu tenho a dúvida de que os obeliscos têm alguma conexão com alguma coisa disso? Uhum. Existem alguns tipos de obeliscos, né, no mundo, e eles modulam a frequência, né, de domínio global. É como se fossem essas torres hoje de 5G, 4G, que nada mais é do que uma tecnologia de domínio, né, em massa, mas existem obeliscos naquela época que eles modulam essa frequência. Geralmente, os mais altos são aqueles que os Anunnakis, né, que são seres que dominam, né, o nosso sistema, eles se utilizam justamente para deixar o povo, sabe, cabresto, igual gado mesmo, né, igual cavalo ali, né, Manipular. manipular, né, justamente para fazerem essa manipulação. E existem obeliscos que eles são menores, que eles já têm já uma frequência diferente. Inclusive, Nikola Tesla, ele teve conhecimento dessa frequência, dessa energia pura, né, dessas ondas, né, que poderia ter beneficiado a humanidade inteira, mas que ele foi silenciado porque é uma tecnologia que não precisaria degradar a natureza, não precisaria de represas hidrelétricas, não precisaria de várias coisas que danificam o mundo e as pessoas. Então, os obeliscos, eles têm essa importância, sim. Inclusive, na Amazônia tem esses obeliscos, mas não destes que tem, por exemplo, em Roma, que tem na Europa, que tem, inclusive, aí nos Estados Unidos, que é justamente essa manipulação em massa, né? Então, eles têm, sim, as suas funcionalidades ativas, inclusive, até hoje, né? Uau. Então, você pode chegar em vários países e ver aquele obelisco assim, caramba, o mesmo obelisco que tem aqui, tem no Oriente, tem no Ocidente, tem na Europa, qual o objetivo? É porque é bonito, né? É bonito? Não, tem uma funcionalidade. Os obeliscos, eles são num formato padrão, ou não? Porque tem a pirâmide que ela é assim, e tem a pirâmide que ela é um pouco mais quadrada, não é? Tem as pirâmides que nós conhecemos, que são as pirâmides egípcias, né, que elas têm uma finalidade, e tem as pirâmides escalonadas, que são essas tipo escadas, né, em blocos maiores, né, que elas também têm uma outra finalidade, né, e o formato dos obeliscos, eles também têm aquele formato padrão por conta desta funcionalidade de manipulação de frequência em massa, que é algo sutil, que as pessoas não conhecem, nem sabem o que é, mas que tem uma certa influência, sim. Eu colocaria como exemplo, né, a questão das torres hoje digitais aí, de telecomunicação. Ó, nessa região aqui, predomina o 5G, porque tem essa torre, né, vamos fazer uma analogia, tem esse obelisco, que aqui ele vai emitir essa frequência 5G. Ah, naquela outra localidade, 4G. Então, é de acordo com o nível, né, de consciência e evolução das pessoas. Então, eles vão gradativamente fazendo isso. E, realmente,
naquela época, foi uma das maneiras, né, de domínio em massa e manipulação em massa que os Anunnakis, que são esses seres que são acima dos governos, manipulam todo o nosso sistema. Mas aí seria um assunto para uma outra live isso, para não fugirmos do foco aqui e a galera começar a falar, e Ratanabá, e o Eldorado, e a Cidade Perdida. Né? Mas aí a gente vai marcar uma próxima para... Vamos, como eu falei, já estou muito feliz. Curiosas. Já estou muito feliz aí por este convite, né, de ser a primeira live do seu canal. Acho muito importante essa iniciativa, né, essa proatividade que você teve, né, esse desejo, né, de poder compartilhar essas informações, né, e também você tem que fazer uma live, né, como você já fez, falando das suas experiências, né, por que você chegou, né, em Dáquila, os sacrifícios que você teve que fazer, porque a partir do momento em que você pensa um pouco diferente do seio familiar, você já é visto como louco, maluco, é até excluído, né? Então, são sacrifícios que nós fazemos, de fato, apenas por pensarmos, buscarmos conhecimento, né? Então, são vários sacrifícios. Bom, eu vou entrar agora, então, na questão, né, que as pessoas me perguntam muito, né? Ah, você esteve realmente lá em Ratanabá, nesse local? Ah, se é um local sagrado, onde várias pessoas já perderam a vida, como é que você entrou, saiu, sem acontecer nada? Você disse que, né, que nós fomos desarmados, né, dentro de uma selva, você está desarmado, é suicídio, né? Então, vocês foram desarmados e voltaram com vida, como que é isso, né? Então, são vários questionamentos que surgem referente a este local específico, que até eu também me perguntava, caramba, realmente, algo sobrenatural aconteceu. Mas, enfim, era uma quinta-feira, uma sexta-feira de madrugada, às 2 horas da manhã, o Urandir, né, o presidente da Aquila Pesquisas, me liga, falando assim, Elton, eu preciso que você monte aí uma equipe, né, experiente, eu sei que você tem amigos experientes, para nós fazermos a verificação in loco, lá nas quadras de Ratanabá. Eu lembro que eu até falei assim para ele, eu falei, Urandir, mas aquilo ali existe mesmo, cara, isso aqui não é invenção, não? Ele, não, existe, você vai ver, só que eu preciso que você, domingo, já esteja lá no Mato Grosso. Eu falei, bom, qual que é a missão? Não, a missão nós vamos chegar de helicóptero, vocês vão ver um ponto ali para a aeronave pousar, e ali a gente vai fazer as pesquisas. Aí eu falei, tá, operações aéreas, mas não tem estrada, não tem rio próximo, não? Não, não tem, é longe, o rio mais próximo fica a 20 quilômetros, e é um rio que não tem comunidade indígena, não tem nada próximo. Eu falei, entendi. Bom, aí chamei um amigo meu, o Bacelar, que ele é especialista em cabos, né, de rapel, né, operações em rapel, ele é uma operações especiais, né, da Fuzileiro Naval também. Chamei o Wallace, que tem grande conhecimento também na parte de orientação, né, especialista também, foi meu instrutor também, como fuzileiro naval. Então, 3 fuzileiros navais, né, de operações especiais, ambientados na selva, no Pantanal, Caatinga, ou seja, já preparados para qualquer tipo de ambiente. E o Saulo, né, que era o nosso geoarqueólogo, né, que nos acompanha nessas atividades, porque precisamos de fato, alguém ali especializado, que conheça, né, a parte de relevo, a parte de arqueologia, né, então nossa missão era uma missão que eu falei na época, não, é uma missão simples, tranquilo, é apenas nós pousarmos, né, andar um pouquinho, verificar lá se existe ou não existe, né, e existe mesmo, Randir? Existe, você vai ver. Eu não acreditava, eu já fiz inúmeras missões ali na Amazônia, já sobrevoei do Acre para Roraima, Manaus, Boa Vista, então assim, eu já tinha feito várias missões ali, né, na selva, e eu nunca tinha visto aquelas estruturas, né, eu nunca tinha, assim, lógico, quando você está sobrevoando, você olha para baixo, ao invés de você ver água, mar, você vê selva, tudo verde, um tapete verde,
mas assim, não era algo familiar para mim. Por isso que na época eu até questionei ele, né, e duvidei, né, falei: "Ó, duvidei". Eu fui de fato ali, um crítico, né, e eu entendo perfeitamente quando as pessoas falam: "Ah, aquilo ali não existe, aquilo ali é invenção", é natural, né. A diferença é que eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos e sentir na pele a selva quente, úmida, né, que é a Amazônia, e com todas as suas peculiaridades, em loco, né. Bom, mas enfim, aí eu montei a equipe, nós fomos para Mato Grosso, fazer essa verificação destas quadras. Bom, como militar, lógico, nessa ocasião não foi uma missão oficial, não foi uma missão da instituição, foi uma missão que eu e meus amigos fizemos, no período de férias que nós estávamos, né. Nós apenas comunicamos, fazemos uma comunicação, que estamos indo para determinada área, né, e aí é autorizado, mas no período de férias, né, então nós fomos, né, entre aspas, pelo lazer, né, pela emoção, pela aventura. Embarcamos, chegamos e todo tipo de operação em selva, né, tem que ser feito um planejamento operacional, né. Qual o local, qual o rio mais próximo, qual a estrada mais próxima, qual é o ponto de apoio mais próximo, qual o hospital mais próximo, quais são as autoridades ali competentes, caso aconteça ali um acidente, um incidente, o estudo do relevo, né, que tipo de local é aquele, é um local que é alagado, é um local que é seco, pela época do ano, né, quais os tipos de animais, né, predominantes na região, mas se tratando de Amazônia, não tem, são qualquer tipo de animais, né, desde os Certo. peçonhentos aos selvagens, né, então assim, que mais? Ah, qual é a tribo indígena mais próxima? Se precisar de um resgate, qual é o ponto de resgate? Qual é a coordenação? Qual é a latitude, latilong, latitude e longitude, né, do ponto de resgate? Se acontecer qualquer fatalidade, aborta a missão, vamos retroceder para qual ponto? Então, é um estudo muito complexo, além de ser uma operação aérea, né? As operações aéreas são as operações de maior complexidade no âmbito militar, no civil também, né? O piloto tem que ser um piloto experiente, né, que conheça a região. Se ele perder ali os instrumentos, né, da aeronave, ele vai saber, sobrevoar a Amazônia até chegar no ponto, com instrumentos manuais. Então, assim, é uma série de situações que devem ser levantadas, entre outras, né. Uhum. Mas enfim, inicialmente a nossa missão era uma missão simples, era chegar, pousar, descer, pronto, subir no helicóptero, voltar de novo para a cidade. Mas o que que aconteceu? Nós não conseguimos nenhum índio local, né, porque o índio, ele é o dono da floresta, ele conhece a floresta. Ele sabe os caminhos da floresta, ele tem uma audição diferente na floresta, ele tem uma experiência. Nós não encontramos nenhum que quisesse ir lá naquele local. E aí, na época, eu falei para o Urandir, né, falei assim: "Urandir, tá, só nós que vamos", nem não, os índios ali, raramente eles vão, né, os índios mesmo que conhecem, raramente eles vão, porque ali, para eles, é um local sagrado, eles não vão ali. Eu falei: "É mesmo, é?". "É, até porque eles falam que ali tem lagartos gigantes, tem gritador, que é um ser da natureza que devora homens". Aí eu: "Uai, você tá me falando isso só agora? Como Uau! assim?". "Não, isso aí são as lendas, né". Eu falei: "Pô, toda lenda tem um fundo de verdade, né, não surgiu à toa, né. Se nem eles vão ali, nós vamos?". Bom, aí como eu convenceria meus amigos, né, deles fazerem parte dessa expedição, sabendo que existem lagartos gigantes, que um ser da natureza que devora homens, chamado de gritador, e sem contar que o local é um local inóspito, ninguém nunca foi ali, né, nessa nossa geração, né, ninguém nunca foi ali, não tem registro de o que tem embaixo ali das árvores, porque uma coisa é você ver ali, né, sobrevoando, tudo bonitinho, perfeito. Outra coisa é você estar lá em solo, né, encharcado, tendo que atravessar rios, nadando.
e numa natureza onde não se tem registro de nada. Que tipo de animal tem ali? Tem vários tipos de onça parda, onça pintada, a gente não sabe o que tem ali. Então, É uma assim, surpresa. então uma missão de alta periculosidade, né, de muito risco. E paralelo a isso, Tassiana, nós não levamos armas, né, nós fomos desarmados. Por quê? Nós fizemos o voo de reconhecimento, existe um voo de reconhecimento que é feito, e foi aonde eu me surpreendi, porque quando eu vi com os meus olhos a imensidão e a grandeza que é aquele pedacinho ali, eu fiquei maravilhado, falei, nossa, né, a simetria, né, ruas, né, assim, né, ruas, canais com mais de 10, 17 quilômetros, perfeitas, e eu me perguntava, caramba, isso aqui é muito grande, né, cada quadra daquela, pelo LiDAR, ela tem 450, 650 metros, né, ou seja, 650 por 450. É enorme aquilo. Uma quadra daquela. A gente vê na foto, mas aqui a foto é muito alto, né, então pega toda a região, mas uma quadra daquela é imensa, é muito grande. Então eu falei, rapaz, é real mesmo. Olha, o negócio aqui não é brincadeira, né? Bom, fizemos o voo de reconhecimento. Durante o voo de reconhecimento, o único local que nós encontramos para fazer o pouso com a aeronave seguro ficava a 9 quilômetros em linha reta da primeira quadra. 9 quilômetros para quatro pessoas preparadas, né, fisicamente, tranquilo, 9 quilômetros na selva, né, você te coloca em um tempo a mais, porque você vai desviando, né, dos obstáculos, mas tranquilo. Só o que aconteceu? Nós fomos fazer. E como vocês se orientavam dentro da selva? Nós fizemos o voo de reconhecimento. E com o GPS, nós fomos marcando os pontos. Para quando nós estivéssemos em solo, nós vamos seguindo aqueles pontos já pré-determinados, né? Ou seja, uma navegação segura dentro da selva. Então, pelo reconhecimento aéreo, nós marcamos os pontos que deveríamos seguir durante essa caminhada, né? Já na selva. Bom, e quando nós fizemos esse voo de reconhecimento, fizemos as marcações pelo GPS, né, nós voltamos para o hotel e fizemos ali a reunião final, né, uma das preocupações foram justamente essa questão de nós estarmos sem armas, né, sem estarmos, assim, com um método de proteção eficaz, né, porque nós não tínhamos arco e flecha, só tínhamos o facão. Então, assim, E é não só o ficou com facão. medo em momento algum? Pois é, isso é algo que eu vou descrever mais à frente, né? Ok. Nós tivemos sim um receio, né? Caramba, nós vamos estar dentro de uma floresta que estamos falando da Amazônia, e é uma floresta atípica, né? Onde todos os climas ali se misturam, né? É quente, úmido, à noite é frio, chuva, muito, né, quente. Então, ou seja, é uma série de mudanças ali que ocorrem dentro da selva. Então, realmente, não é uma tarefa para qualquer pessoa, né? Tem que ter, acima de tudo, um equilíbrio emocional muito grande, e nesse aspecto, né, nós militares, por conta da pressão psicológica que nós sofremos durante os vários cursos operacionais, nós adquirimos, né, esse emocional já preparado, né, para passar por sacrifícios, pela dor, pela fadiga, né, de você conhecer os seus limites, né? Então, é uma atividade que qualifica, né, nós a termos esse tipo de comportamento dentro da selva. Bom, e na reunião final, o que aconteceu, né? Não tinha como, nós não tínhamos levado armas, não tinha como alugar, até não pode, né? Também é contra a lei, enfim. E falou assim, olha, ou nós vamos abortar a missão, ou podemos tentar. Aí eu falei, né? Eu falei assim, não, vamos tentar, já estamos aqui, vamos embora. Né, nem eu sabia o que eu estava falando. Né, questão de honra, né? Não, já É. estamos aqui, vamos embora. E aí, pessoal, vamos. Apesar de ter lagarto gigante,
de ter o ser lá que devora homens, não estarmos armados. Aí desculpa a palavra, falamos um palavrão, né? Já estamos lascados, então vamos logo, nós já estamos aqui, não vamos perder essa. Vamos cumprir a missão, viemos para cumprir, vamos cumprir. Então a honra falou mais alto ali, né? Bom, e nós embarcamos no helicóptero, né? São quase 3 horas de voo, né? É, de Alta Floresta até lá as linhas de Apiacás. E quando nós pousamos lá no local, né? Nós pousamos, aí desembarcamos da aeronave, a aeronave foi embora, e nós ficamos também com um celular via satélite. É um celular que ele pega em qualquer ponto, né, do planeta, né, vamos dizer assim. Menos lá. Lá, por conta da interferência eletromagnética, não pegou o celular via satélite. Tem mais este detalhe também. Uau! Então, nós ficamos 2 dias, assim, incomunicáveis, né? A logística que estava lá em Alta Floresta, todos preocupados, né? A Fernanda Lima, que é a diretora de pesquisa de Ratanabá, né? O Urandir, né? Todos preocupados. Caramba, o que aconteceu com os meninos, né? 2 dias sem comunicação. Então, morreram, né? Eles já estavam já assim a ponto de falar para a família que, né, algo legal não tinha acontecido, porque a família também estava preocupada, né? Os meninos estão bem, não estão? Então eles já estavam preocupados já. Aí no segundo dia que nós conseguimos lá uma pequena clareira na selva, um sinalzinho, ó, tamo vivo, tamo vivo. Oi, tá vivo, tamo vivo, tamo bem. Acabou o sinal. Então a interferência eletromagnética é absurda lá. Um celular, para quem conhece, via satélite, não ter sinal, realmente porque o local ele é muito forte ali a questão da questão energética, né, eletromagnética. Sim. E aí, agora eu abro um parênteses aqui também, que é o que as pessoas que criticam, né, a pesquisa, elas não se atentam para o laudo que saiu do LiDAR da região. Eu estou até com ele aqui, eu vou até ler para vocês, né? Eles não Uhum. falam sobre isso, o resultado do LiDAR, né? A análise, né, feita na região, né, comprovando que naquele local, aquelas estruturas, elas não foram moldadas naturalmente. É impossível na Amazônia, um local como aquele, ser natural, pelo relevo, pela precipitação de chuva anualmente que acontece lá. É só você pensar da seguinte forma: você fazer um castelinho de areia na praia e começar a jogar um pouquinho de água nele. O que vai acontecendo? Se é só areia, ele vai ficar no mesmo nível que o restante da praia, ele vai desmoronando, né? Ele vai se desfazendo, se você ficar jogando um pouquinho de água. Na Amazônia, se aquilo ali não fosse uma estrutura rochosa, aquilo ali não era nem para existir, concorda? Com tanto de chuva, precipitação, região alagada, não era para existir aquelas elevações ali, aquelas estruturas rochosas que estão soterradas. Tem uma camada de solo que estão as cobrindo. Assim como o que cobria grande parte das pirâmides do Egito, a dos maias, dos astecas, né? Principalmente no México, se você pegar fotos das pirâmides quando elas foram descobertas no México, você vai ver que elas estavam todas cobertas por vegetação. Então foi feito um trabalho ali de limpeza, de remoção do solo, né? Um trabalho arqueológico ali visando que o turismo, né? Que as pessoas tivessem acesso a esses locais, Uhum. que são locais muito visitados, né, que trazem essa energia, né, do passado, né, dessa conexão, né, com esses portais, né, que fazem as pessoas ficarem bem ali. Então, é o que está na Amazônia, elas estão soterradas, mas existem observações primordiais que eu vou falar para vocês já já. Mas o resultado do LiDAR é o seguinte, ó, eu vou ler para vocês aqui, né, abre aspas. A presença de traços retilíneos que se diferenciam dos padrões erosivos naturais da região é o que eu acabei de falar agora, ou seja, são simétricos as quadras, né? E se diferencia do restante da região, do relevo.
né, indica um primeiro fato sobre a origem antrópica. Origem antrópica significa que não é algo natural, é algo que foi feito por algo ou por alguém, mas ela é antrópica, ela não é natural. Das presentes estruturas, fica nítido que os padrões erosivos atuantes na região durante bilhões de anos construíram formas bem diferentes do que aquelas que foram identificadas pelo método LiDAR. E aí ele fala a questão do relevo, né? As redes de drenagem identificadas na região compõem o segundo fato, que indicam a origem antrópica das formas identificadas. O que significa isso? Foi verificado no LiDAR que existiam várias nascentes nos vértices, né, destes retângulos, como se fossem ali construções de fossos de água, né, vamos dizer assim, de fontes de água, nos vértices dessas estruturas. E isso era algo que nós também tínhamos a missão de identificar. Então, ou seja, foi feita ali uma rede de drenagem, né, fluvial, né, nós não temos a rede fluvial nas cidades, lá Sim. também, né, tem essa rede fluvial também, junto com essas fontes de água, de nascentes de água. E, por conta disso, aí que sim, que não era para existir aquela estrutura ali, mas tem essa rede fluvial, essas conexões também lá nas quadras. O terceiro fato que fortalece a hipótese da origem antrópica, repetindo, né, que não é natural, são as novas descobertas de traços urbanos feitos na região amazônica. Por quê? Recentemente estão sendo descobertas algumas cidades, né, na Amazônia, da parte ali da Venezuela, que tem ali algumas estruturas. E por conta disso, também lá nas quadras de Ratanabá, foi possível notar que existem, entre uma quadra e outra, uma rede, né, canais ali pavimentados, como se fossem ruas mesmo, né? Então, ou seja, tecnologia é essa, né, que já tinha esse conhecimento de redes fluviais de água, já tinha galerias que ligavam essas estruturas, já tinham ali toda uma tecnologia, né, naquela época, que não é uma tecnologia dos índios, né? Os índios, eles não se utilizam, os povos originários, eles não se utilizam de métodos construtivos utilizando rochas. Podem verificar. Todos os índios, né, que habitam tanto aí a América, né, que habitavam a América e a América do Sul, eles se utilizam da natureza, ocas, né, ou seja, se utilizam da própria natureza, eles não usam rochas, eles não têm essa tecnologia. E nesses locais, continuando, nesses locais inóspitos, é muito provável que, com o desenvolvimento de pesquisas científicas, possamos identificar novas espécies vegetais e animais, além de estruturas arqueológicas inéditas. Então, tendo em vista que a região é pouco estudada e os resultados demonstrados pelo LiDAR indicam a presença de alterações no terreno, não temos dúvida sobre a origem antrópica dessa estrutura em xadrez. De todo modo, né, vale salientar que somente será possível a comprovação definitiva a partir de uma campanha de pesquisa em campo, em loco. Fecha aspas. Então, ou seja, isso aqui foi o LiDAR, né, o laudo do LiDAR da região estudada. E faltava essa expedição em loco para fazer essas comprovações. Então, quando a aeronave nos deixou, né, a 9 quilômetros das quadras, a primeira coisa que nós fizemos, né, eu chamei ali os meus amigos, né, falei assim, olha, independente agora de crença, de religião, vamos aqui pedir permissão para os seres da natureza, para os elementares da natureza, para os espíritos da natureza que aqui habitam, permissão para deixar nós entrarmos e que eles cuidem de nós, né, que nós possamos fazer, cumprir o objetivo e voltar sem nenhum incidente, e nós sejamos de fato protegidos. Cada um fez ali sua oração, né, sua reza, né, então esse é um ponto importante. Ali nós não estávamos com a cobiça, com a vaidade de ir atrás de pedras preciosas para achar artefatos de ouro. Não, nós estávamos ali por um propósito, que era o quê? Trazer a verdade do que há aqui na Amazônia.
né, esta cidade perdida, este Eldorado, que outros sucumbiram, né, perderam as suas vidas porque estavam atrás o quê? Das riquezas, né, ou seja, não, eles não estavam ali com o coração puro, né, e a natureza, ela é sábia, ela identifica essas pessoas que estão ali para trazer o mal, né. Então, ou seja, a pessoa vai ser picada por cobra, vai sofrer um ataque na noite, vai chover, vai alagar, vai, enfim, jacaré, sucuri, seja lá, alguma coisa vai acontecer. E, respondendo a sua pergunta que você me fez agora há pouco, Tassiana, sim, é, vou dizer assim que nós não estávamos com medo, nós estávamos, na realidade, preocupados com a segurança, né. Poxa, se acontecer qualquer coisa, como é que nós vamos nos defender, né? Com facão, a moda antiga, vamos embora, mas não vai ter um resultado muito bom, né. Exato. Mas enfim, então nós fomos ali com a coragem, né, com a audácia, né, pedimos permissão para entrar naquele local, e de cara, né, quando nós adentramos ali na primeira etapa, isso era por volta de 13h, o que que acontece? Abelhas, as abelhas, muitas abelhas, né, elas são atraídas por conta dos sais minerais e do suor que exalamos, né. Então as Hum, abelhas, elas vêm com, assim, elas ficam em todo o seu corpo, né, e você não pode bater, porque se você matar uma, as outras podem te atacar, então você tem que se acostumar com o barulho, né, aqueles unidos. E nós, verificamos que tinham 5 tipos de abelha, né, umas 4 pequenininha, pretinha, né, e aquela africanizada, aquela europeia, né, a bee-move, né, que é aquela, tem a toda amarelinha com preto, né. sei. Então elas, durante todo o percurso, né, na gente. Então você já tinha que se acostumar com aquele incômodo, né. E fora isso, ir olhando no GPS, parando, indo direcionando para a reta que nós tínhamos que seguir, né, e passamos por vários locais, locais bem fechados, árvores gigantescas, né, um barulho, assim, que chamou a atenção durante toda a nossa passagem, né, e é algo engraçado também que aconteceu, que até o Bacelar, né, o Wallace também falou assim: "Caramba, que barulho é esse? Será que tem alguém aqui?". Sabe quando você tem aquele barulho de gerador? Você vai para uma região que não tem energia, você liga o gerador a combustão, né, combustível, ele fica lá, longe, naquele barulho, tá, 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 tom. Esse barulho o tempo todo lá na região. O tempo todo, o barulho de alguma engrenagem funcionando, alguma coisa ali ligado, né. Então foi o primeiro fator, assim, que chamou a atenção nossa, algo diferente. "Ué, que barulho é esse?". Então a gente até ficou preocupado, né, tipo assim: "Ah, será que tem outras pessoas aqui? Tá com algum gerador ligado?". Nós fizemos o voo o dia anterior, não tinha nada, não tem civilização, não tem tribo indígena próxima, não tem nada, o local é a esmo. Então já chamou atenção. E, aí quando foi mais ou menos umas 15h30 dentro da selva já começa a escurecer. 15h30 horário Brasília, né, aqui do Brasil, a selva já começa a ficar toda escura. Então nós tínhamos o quê? Que nos abrigar, fazer um local de estacionamento, que nós militares chamamos, né, que é um local onde você vai estar num local alto, afastado de rios ou, locais úmidos, né, se faz ali uma limpeza preventiva, né, para que não, para à noite, caso você, levante na rede selva, para que você tenha ali, né, o cuidado com a lanterna de ver se não tem nenhum animal peçonhento, um aracnídeo, né. E Sim. fazermos o fogo, né, o fogo é o que vai espantar a maioria desses animais, né. E o fogo é primordial, é essencial, né, em qualquer tipo de operação em selva. Mas aí o que que aconteceu? Estava chovendo, né, estava muito úmido, tudo úmido, né, na Amazônia, então assim, aquela história que: "Ah, a Amazônia pega fogo, não sei o quê", o que pega fogo é os desmatamentos ilegais, aí o pessoal toca fogo, aí: "Ah, a Amazônia está pegando fogo", mas dentro de uma selva, 3 militares de operações especiais, né, no primeiro dia nós não conseguimos acender o fogo, nós não conseguimos acender o fogo de hipótese alguma, não tinha nada seco.
nós rapamos até ali a árvore, né, para sair aquelas iscas bem fininhas, seca, né, que é um método também, tudo Aham. úmido, tudo úmido. Uau. Nós vimos até um cupim que estava mais ou menos assim, uns 4 metros de altura, a gente derrubou o cupim, porque dentro do cupim, por mais que ali fora esteja úmido, né, dentro do cupim tem aquela parte seca, né, então que é um método também utilizado para se fazer fogo em último caso, extremo. Até o cupim que a gente derrubou estava úmido, não pegou fogo de jeito nenhum. E aí Uau. gera uma grande preocupação. Sem fogo, né, não tem como ficar uma pessoa fora da rede de selva, né, em ambientes inóspitos. Não se pode, em hipótese alguma, montar aqueles iglus, né, aquelas barracas em solo, né, proibido, jamais, né, façam isso. Até um conselho que eu dou, né, porque vai atrair, né, vários animais ali para quando você levantar ou, enfim, ser picado e gerar um transtorno imenso, né? Então tem que ser rede de selva, é aquelas redes de selva, só que ela tem aquela cobertura, né? Em caso de chuva, você não vai se molhar. Então, nós montamos as nossas redes de selva e por conta de não termos conseguido acender fogo, não porque nós não tínhamos qualificação para acender, mas é porque não tinha como acender, nós Aham. utilizamos ali papel, de anotação que levamos, né? Usamos ali spray, tudo que assim precisar, o fogo até começava. Só que não tinha isca, né, madeira, para poder manter o fogo. Então, Hum. então nós pensamos o quê? Não, vamos então entrar para a rede selva e seja o que Deus quiser, vamos lá. Estamos protegidos, ninguém sai da rede selva. Se sair um para querer fazer uma necessidade fisiológica, avisa, porque sempre tem que sair acompanhado, nunca sozinho, né? Mas enfim, o que que aconteceu, Tassiano? Entramos na rede selva, meio chovendo, né, conversando ali, naquela situação, né? Opa, ouviu algum barulho? Ah, ouvi, mas, ué, alumia ali. Ah, não, não é nada não. Né, barulho de coisas caindo próximo às barracas, né? Às redes selva. Ué, ô, jogou alguma coisa aí? Não, não joguei nada não. Ih, ué, então quem que tá jogando? Sabe, essa sensação estranhas, né, acontecendo. Resultado, todos os 4 dormiram, sem fogo, no meio da Amazônia, né, fomos acordar no outro dia com o canto dos pássaros, né, acordamos assustados, tá bem, Elton, Saulo, Bacelar, Wallace, bem, tô bem, né, caramba, nunca dormi tão bem na minha vida. Ou Nossa. seja, os 4 adormeceram, foram acordar no outro dia, dentro de uma selva, né, totalmente selvagem, e nada aconteceu, e dormimos mesmo, né, Dormiu ninguém igual um ficou bebê. acordado, até melhor, né. Então, assim, de fato, nós adormecemos e continuamos a nossa caminhada, desarmamos o acampamento ali, as redes de selva, e continuamos a nossa caminhada até o início das 4. Passamos por vários locais, assim, alagados, né, locais que nem dava pé para mim, né, ter que se utilizar de técnicas, né, de natação utilitária, que chamamos, com mochila pesada, né, porque nós levamos a nossa própria mochila, e as outras mochilas de suprimentos, né, com alimentos, nós soltamos de helicóptero em cima, no topo das quadras, né, porque senão não tinha condições de levarmos todo esse equipamento, né. De helicóptero nós soltamos as bolsas, né, que estavam com esses alimentos. E aí é outro fato também que depois no terceiro dia, quando nós fomos resgatar essas bolsas de alimentos, né, por conta da altura das árvores, pouca coisa restou, né? O restante, as formigas de, tomaram conta, né? Porque Uau. elas exploraram, né? Então, assim, já reduziu o tempo de permanência dentro da selva, porque o objetivo nosso era ficarmos 15 dias lá dentro da selva, né? Justamente para ir em todos os pontos de interesse, né? A entrada de uma galeria que tem lá, subterrânea, que é possível se ver, né? Os pontos dessas nascentes nos vértices das quadras, chegar num outro ponto, aonde tem uma grande abertura, né, como se fosse um ponto de observação, que ela é um túnel que entra para o subsolo, né,
Então, assim, então nós fomos preparados para fazer todos esses levantamentos, né? E durante esse percurso, até chegar no início das quadras, é outro ponto interessante de se notar. Nós caminhamos num terreno de relevo de planície alagada, e quando nós chegamos no início das quadras, é como se fosse um outro local. A vegetação, relevo totalmente diferente, aquele relevo durante a grande parte de árvores enormes, né, com diâmetros imensos, né, aquelas árvores vovós, que a gente até falou assim, ó, uma vovó aí, ó, aquelas que você não consegue abraçar, né, de quatro ali, quatro pessoas, você não consegue abraçar, que elas são enormes, árvores tombadas, uma vegetação difícil, né, de se caminhar. Quando nós chegamos no início das quadras, nós notamos o quê? A diminuição de abelhas, as abelhas diminuíram, né, por algum motivo, e a vegetação rala, aquela vegetação baixa, visível, e o diâmetro das árvores, todas elas ali com diâmetro de 185 milímetros, 205 milímetros, né? É como se fosse esses postes de iluminação pública, né? Uhum. Que tem aí também, tem aqui. Então, assim, o diâmetro delas é pequenas, e todas elas nesse mesmo diâmetro, um outro que era um pouco maior. E isso aí me chamou a atenção, por quê? Como que até agora as árvores eram gigantescas, né, várias árvores caídas, e agora, no início da subida dessas estruturas, as árvores todas, né, finas, com diâmetro menor. E aí me chamou a atenção porque, bom, se aqui as árvores elas possuem diâmetro menor, é porque elas não tiveram como se aprofundar as suas raízes. Que é a mesma forma que é em cima, é embaixo. Quanto maior a árvore maior as raízes dela são do subsolo. Uhum. Então, ou seja, comprovando o quê? Que aquelas árvores ali, elas não têm espaço para suas ramificações, porque tem uma estrutura de rocha que está ali abaixo, por isso que elas não desenvolvem. E o diâmetro dela, todas iguais. Tipo assim, como assim, né? Parecendo que foram recém-plantadas, sabe, árvores novas? E ali Sim. estamos numa floresta milenar, né? Uma floresta, né, de bilhões de anos aí, milhões de anos. Então, assim, me chamou a atenção, né? E aquele barulho do início da nossa caminhada, contínuo, né? De manhã, tarde, noite, não para, aquele como se fosse ali uma vibração. E nós subimos a primeira elevação, até depois que eu fizer aqui a finalização, você pode até colocar os vídeos, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão poder ver, né, esse registro, né, destes vídeos. E a nossa preocupação era a alimentação. Então, nós fomos na segunda quadra, onde nós lançamos os mantimentos para poder trazer para o local da maior quadra que nós ficamos ali, né, no topo, né. E outro detalhe curioso, né, Tassiana, a altura dessas estruturas, da base até o topo, 150 metros de altura. Para você ter uma ideia, essas estruturas, elas são mais altas que a pirâmide de Quéops, no Egito, que tem 138 metros de altura. Então, olha a dimensão disso. Para você ter ideia, nós paramos umas 5 vezes até chegar no topo, para dar aquela respirada, né, e continuar subindo, de tão alto que é. Só que está coberta, né, pelo solo e pela vegetação. Bom, aí nós fizemos ali novamente um novo acampamento, aí acendemos o fogo, que a gente já deixou lá numa fresta que tinha de sol, né, várias iscas. Quando eu falo iscas, são aquelas fagulhinhas, né, de madeira, né, bem fininha, né, para poder pegar o fogo. Então, conseguimos acender o fogo, resgatamos 20% apenas, né, da alimentação que nós tínhamos levado e programado. Então, fizemos ali um carreteiro com calabresa na selva, o melhor que existe até hoje. Então, assim, eu tenho até fotos desses momentos. Então, assim, né, passamos também por uma lanchonete no caminho lá, que era justamente a castanha do Pará, né, castanheira, tem muita castanheira lá. Então, nós passamos lá numa lanchonete, comemos lá uma castanha in natura maravilhosa, pura, né? E no outro dia nós
iniciamos a pesquisa de chegar nessas galerias, né, nessas nascentes de água que simplesmente elas desaparecem, elas não dão continuidade. Tipo assim, geralmente a nascente tem a nascente, ela tem um riacho que ela segue até desembocar num rio, um riacho um pouco maior, desembocar no rio, um outro rio, até chegar, enfim, no oceano, né? Uhum. Então nós chegamos em uma dessas nascentes, né, e verificamos, a gente, pô, assim, caramba, encontramos, é verdade. Ou seja, a nascente, né, que simplesmente ela é um sumidouro. A água, ela entra ali para o subsolo e não se sabe para onde vai, ela não continua na frente, não tem nada na frente. Isso comprovando que o GPR e o LiDAR já tinham mostrado. Ó, existe aqui uma nascente e um sumidouro, e essa água vai para onde? No subsolo, né? E nós tivemos a oportunidade, né, de beber dessa água, uma água com um sabor totalmente diferenciado. Isso aí, inclusive, está na filmagem, né, que você vai mostrar agora há pouco. Só que, para nossa infelicidade, no período que nós fomos, o mês de janeiro, é muito instável o clima, né? Então, chove muito, o teto, né, para voo, ele se torna muito restrito. E um destes contatos que nós fizemos com a base, né, de apoio, a Fernanda falou que nós tínhamos que retrair para o ponto inicial, porque os próximos dias não teria teto para a aeronave e resgatar a gente. Até porque nós já estávamos sem alimentação, a gente teve alimento para 2, 3 dias só, para 2 dias na realidade. O restante se perdeu tudo, estourou os sacos, né? Então as formigas, os animais ali consumiram, furou, enfim, não Uhum. tinha como nós prolongarmos, né, a nossa estadia ali. E quando nós estávamos voltando, nós encontramos duas entradas, né? Uma na base, soterrada, e outra no meio, como se fosse uma entrada no meio da pirâmide, né? Vamos dizer assim, dessa estrutura, e outra na base da estrutura. Nós tiramos fotos também. E se tivéssemos tempo, né? Daria para a gente tentar ali fazer uma pequena ali, escavação para constatar, né? Como se fosse um portal mesmo, né? Tem ali a estrutura e um portal, algo assim bem fascinante mesmo. Sim, realmente, né, é alguma porta que dá acesso ali ao interior. Bom, então nós tivemos que retornar, né, de forma mais rápida, né, nós tínhamos que estar no outro dia de manhã lá, então nós saímos logo pela manhã, caminhando, correndo, e detalhe, a volta pelo GPR, totalmente diferente do caminho que nós fizemos para chegar. Outro detalhe interessante, o caminho que nós fizemos, que deveria ser o mesmo para voltar, que a gente está com pontos no GPS, totalmente diferente. Nós já passamos por trechos já mais alagados na volta, por locais que nós não lembrávamos, mas a gente estava ali seguindo o GPS, né? E durante esse retorno, nós ouvimos, tá? E paramos várias vezes, como numa patrulha militar mesmo, né? De combate, vamos dizer assim, porque ouvíamos um som de alguém falando alguma coisa. Aí a gente, caramba, a gente parava, ó, a gente fazia aquele gesto assim, né? Parar, e ouvíamos alguém conversando, e não éramos nós. Então aquilo lá já criou um certo pavor para meus colegas. Quem é que tá aí? Tem alguém seguindo a gente? Não é possível. E às vezes nós caminhando na volta, ouvia passos também, tipo, na lateral da mata, caminhando junto também. Que não era passos de animal, que é diferente, né? Geralmente um animal como a onça, quando você vê ela, é porque ela já está te seguindo há muito tempo, e ela não faz barulho, né? A onça, ela não faz barulho, aquele que a gente vê em filme, né? Uhum. Isso aí não existe. Na realidade, isso não existe, né? Animais selvagens, eles não emitem som que tá próximo da presa, né? Isso é só em filme. E aí, a gente ouvindo passos mesmo, tipo, de pessoas, né? Que por vários momentos nós paramos e falamos assim, caramba, não é possível, tem alguém seguindo a gente. Não é possível. Mas vamos continuar, a gente não pode parar para pensar, não, vamos embora, né? Porque a gente teve que acelerar o retorno. E outro fato surpreendente também neste retorno foi nós passamos por várias árvores que elas têm uma raiz que os índios utilizam desta árvore para se localizarem. Eles batem com a palma com a palma, com algum ferramenta, e ela emite um som, um eco na floresta, né?
pum, 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 pum. E por 2 vezes nós ouvimos alguém batendo nessa árvore. Tipo assim, quem que estava batendo na árvore, né? Então a gente ficou com essa incógnita na cabeça, né? Quem que bateu na árvore? Bom, chegamos no ponto, né? De resgate, no mesmo ponto que o helicóptero nos deixou, e tivemos que pernoitar durante 3 noites, que a aeronave não conseguiu vir resgatar a gente. Então, nós ficamos 3 dias, de fato, sem nenhum tipo de alimentação, né? Nós ficamos 3 dias de jejum intermitente, só tomando água. Com relação a isso, né, lá tinha um riacho próximo, então, foi o que deu para fazer. E quando você está no modo de sobrevivência, você tem que repousar o máximo possível, não pode fazer muito esforço, porque você não vai ter como recompletar, né, esse gasto de energia. Então, nós Sim. ficamos 3 dias aguardando, dentro da rede selva, um falando com o outro, né, aí já o psicológico, já tem que ter um controle, porque era para a aeronave vir no dia, não veio, por conta das condições climáticas. Era para vir no outro dia, não veio. Aí você já vai, caramba. Aí era para vir, não veio, só foi vir no outro 3 dias depois, né? Então, assim, isso aí tem vídeos que você puder mostrar também, né, do momento aí do resgate. E durante esses 3 dias, vários fenômenos aconteceram, né? Aparece avistamento de luzes na cor verde, aquela sensação de alguém estar cuidando, observando a gente o tempo todo, né? O Wallace, durante a madrugada, ele teve que sair correndo, porque pensou que um de nós tínhamos ido fazer necessidade distante. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém, né? Ele viu tipo uma luz, né? Como se fosse uma luz assim que parou, depois apagou. Ele falou assim: ah, quem é que tá aí? Foi sozinho? Chegou lá, não era ninguém, tá? Estávamos todos nós na rede selva. Ou seja, que luz é essa que ele seguiu, né? O local em si, nós sentimos ali que estávamos seguros, aquela sensação de segurança, nós não estávamos preocupados. E esse trajeto de 9 quilômetros que eu falei até o início das quadras, ele se transformou em 22 quilômetros. Então, nós andamos 22 quilômetros para chegar na quadra e mais 22 quilômetros para voltar. Isso dentro da selva. Então, o desgaste é muito grande. Você caminha, 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 não pode parar para pensar, para só para se reidratar, porque a Amazônia, por ser uma selva quente e úmida, você caminha, caminha, você não sente sede. É engraçado isso, você não sente sede de beber água. Então, obrigatoriamente, a gente tem que parar a cada meia hora e tomar um pouco de água, né? E nós levamos um filtro operacional, que é um filtro que você pode pegar a água toda barrenta, suja, e aí ela fica límpida, transparente, que é uma tecnologia também utilizada, né, para sobrevivência. Então, assim, e durante todo o percurso, nós fomos e voltamos, né, sem nada de acidente, incidente, né, não estávamos armados, né, fizemos lá a constatação da existência dessas estruturas, então, ou seja, elas existem, elas são reais, existe algo ali muito grande, porque é como se fosse ali, estádios de futebol, formato ali de estruturas piramidais, cobertos por vegetação, de tão grandes que são. Então, imagina o que tem dentro delas ali. Imagine, né, os restos mortais de seres que ali habitaram, o conhecimento que existe ali dentro. E uma analogia agora que eu vou falar para vocês, no que eu falei no início da live, o que é o Éden? Né? O Éden é uma planura. Né? O que é planura? Planura é planura irrigada, é uma região de planície e planalto. E qual o único lugar do mundo que existe uma região de planície e planalto alagado? A Amazônia. Quando Cristóvão Colombo chega aqui e vê a exuberância, na mesma hora ele fala para a rainha Isabel: ó, encontrei o rio Pison. O rio Pison é um dos rios que saem do Éden. E o rio Amazonas e os demais rios, eles possuem uma mesma nascente nos Andes. Ele vem, né, forma o rio Amazonas, rio Solimões, né? Por que chama rio Solimões? Né? Porque Salomão esteve aqui e batizou o rio de rio Solimões. Por que existem outros rios que também se ramificam e têm o mesmo sentido? Lembra que lá no Oriente Médio, o rio Tigre e Eufrates, que é o mesmo nome que está na Bíblia,
os rios têm sentidos diferentes, não tem como eles não possuem a mesma nascente, eles não possuem o mesmo sentido. Então, assim, o meu estudo, pelo que eu venho fazendo, junto com várias outras pessoas, para mim, eu não tenho dúvida que a Amazônia é este local sagrado. E tem um, um comunicado que as etnias indígenas enviaram para Dáquila, que ele é muito especial. Eu vou até, deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu só pegar aqui, para vocês verem. Estão me ouvindo? Oi. Para mim, Valeu? tinha travado, mas eu estava acompanhando aqui. Ah, tá, Agora tá ok. é porque eu saí da tela, então não vou correr o risco, não. Mas, resumindo, esse texto, depois a gente pode até disponibilizar aí no seu canal, eles falam o seguinte, que para os índios, aquela região ali é uma região sagrada, onde os grandes espíritos habitam, onde dá acesso a mundos paralelos e mundos intraterrenos, locais aonde onde foi realizada a criação da vida, né? Então, ou seja, isso é palavra deles mesmos. Então, ou seja, que local é esse, então, né, que coincide tanto com fatos históricos narrados na Bíblia e fatos, né, desta cidade perdida, deste Eldorado, né, dessa busca por este local sagrado, né, e um local que nem os índios vão, porque é sagrado para eles e ponto final, eles não vão ali, como se eles fossem proibidos de irem ali. Então, realmente, para mim, a Amazônia, né, e esses locais onde estão essas estruturas, né, esta cidade, representa tudo isso. E só quem pode ter acesso a esta cidade são pessoas que vibram e têm ali um código, né, energético que permite elas irem e voltarem. Por isso que muitas pessoas vão e não voltam, porque elas não têm essa permissão, né, esse respeito por tudo que ali existe. Então, Interessante. sendo uma forma bem direta, rápida, essa foi um pouquinho aí da expedição. E depois eu queimei minha língua, né, porque Ratanabá existe, é real. Exatamente. Mas o bom é que você foi e comprovou vendo, mesmo em Sim, campo, né? é, E, e também provando para muitas pessoas que também pensava como você, que não sim, acreditava, né? sim. E nós temos as filmagens, né? Até se Exatamente. você Agora quiser. o acesso é difícil, porém vocês têm muitas muitos Exato. documentos. Caso você queira colocar aquele vídeo lá, né, Sim, para podermos finalizar, para não ficar muito cansativo para todos que nos acompanham, né? Mas, enfim, tem vários vídeos, né? A Tassiana pode colocar, deixar salvo para vocês aí, para vocês poderem verem, né? Porque, olha, é uma quebra de paradigmas tudo isso. exatamente. Só vou pedir um pouquinho de paciência aqui, porque espera aí. Estão conseguindo ver? Não? Tá aparecendo. Acho que Mas eu mas só eu dá acho o play aí. é? Mas eu acho que para eles não está aparecendo. Deixa eu ver. Uma sugestão também, conforme for, você pode deixar depois o link, né, ou fazer um corte para
todos aqueles vídeos que eu te enviei, porque é interessante, né? Para poderem visualizarem, né, tudo aquilo que eu relatei, né, estão todos nesses vídeos, né, nessas fotos, a subida das quadras, o momento que a gente acha a nascente, o momento que nós somos resgatados, durante a caminhada, enfim, é fantástico. Oi? Desculpa, pode? Pode? Solta aí para nós, Ok. vamos lá. Caminhada realmente exige aí um preparo, exige muito condicionamento físico. E vamos lá, nos acompanhe. Estamos aqui próximo a Ratanabá. Montamos o nosso acampamento com rede de selva. Realmente a umidade não permitiu acendermos o fogo. Estamos desde ontem caminhando na trilha, uma trilha que só Dáquila tem conhecimento, orientado. Estamos agora em solo de Ratanabá. A equipe de operações especiais de Dáquila, todos 100% fisicamente motivados. E acima de tudo, em busca da revelação para o mundo, da capital do mundo. Uma sensação magnífica, indescritível. Você já sente a energia e a frequência totalmente diferenciada. Não tenho palavras para descrever. É como se você tivesse, depois de longo caminhar na mata quente, úmida, revigorado a cada passo. E é por isso que é importante nós mantermos a nossa alimentação, nosso cuidado com o nosso tempo, com o nosso corpo. Filma ali, ó. Filma assim, ó. Olha o caminho da água aqui, ó. Ó, esse é o caminho da água. O caminho da água. Ó, esse aí que vocês estão vendo em vermelho é o caminho da água. Tudo bem, até aí. De repente nós nos deparamos com barulho. E olha só
aqui, olha o volume de água que nasce. Olha o volume de água. E para onde essa água vai? Ela afunda aqui, ó. No meio dessas pedras aí, ela afunda, Ó, e não segue. exatamente, ela não segue. É isso, ó. É isso. Não tem explicação. A água tá parada aqui, ó. É o ponto final dela. Ela afunda aqui. Porque, olha, a água não para de correr lá de cima. Ela era pra estar correndo pra baixo. Olha o volume de água. Ó, água límpida, transparente. De repente... Cadê? Ela não continua, não tem nenhum... E nós viemos fazendo todo esse percurso. Seguindo o caminho da água. Nós, de Dacla Pesquisa, estamos procurando trazer tudo sobre a origem da humanidade, a verdadeira história. Acompanhe nossas redes sociais, pois a intenção é fechar até a última peça desse quebra-cabeça. Duelo perdido. Incrível. Nós temos... Aquela parte que tem a água, sabe? A parte de diâmetro, né? Gente, coisa maravilhosa. Existem 27 perfurações daquela ali circular no meio da Amazônia do nada, com profundidades que chegam até 2.000 metros de profundidade. Então, assim, tem outra história por trás dessas perfurações, né? Que era justamente que os Anunnakis, né, tiravam dali ouro, né, riquezas dessas perfurações no meio da Amazônia. Então, é sensacional, né? E pelo menos, eu não sei se outras pessoas viram, mas eu nunca vi quando procuramos, assim, informações sobre a Amazonas, não vemos essas fotos aí com esse círculo de água. Não, é sempre a plantação nivelada, sem, não é? Só a selva, né? Só a vegetação, né? Exato. Então, mas é surpreendente, né? E em breve, né? Até anunciar que em breve nós estaremos fazendo a outra expedição em outro local onde tem outras estruturas também, né? A equipe de operações especiais aí, nós estaremos aí trazendo evidências, né? E de fato calar a boca de muita gente aí com o que nós vamos trazer. E dessa vez mostrar, de fato, porque as pessoas às vezes falam, mas vocês não mostram nada, poxa, tipo assim, porque todo mundo já quer pronto, né, mas existe uma burocracia, né, existe ali todo um trabalho que é feito, e nós estamos fazendo um trabalho sendo cautelosos, porque lembra lá no Forte Príncipe da Beira, quando nós descobrimos aqueles vários artefatos, simplesmente chegou o IFAM, recolheu tudo e disse que Dáquila tinha achado lá uns pedacinhos de cerâmica. Então, ou seja, nós não vamos cometer os mesmos erros. Então, as pessoas podem falar o que for, mas no momento certo, na hora certa, né, nós estamos fazendo essas pesquisas diuturnamente em vários locais do Brasil, na Amazônia, juntando, né, montando esse quebra-cabeça, conforme o presidente de Dáquila Pesquisa mencionou, né, montando esse quebra-cabeça, e com certeza vai ser um divisor de águas, né? Então, ou seja, os loucos não serão mais loucos, né? Serão aqueles que trarão a verdade. Exatamente. Pode continuar aqui com os vídeos? Pode, fique à vontade. É que eu não sei como é que está o seu tempo.
Caso tenha alguma pergunta no chat aí, a gente pode falar também. Então, assim, passar alguns vídeos, tem alguns vídeos muito legais, né, que você pode ir colocando, mas tá tranquilo. Sim, deixa eu ver uma pergunta, se tem alguma pergunta no chat. Queria agradecer também o pessoal aqui do chat que está participando, tudo. Ulisses, Dai, Morgana, Sheila, Nilo. E todo mundo que não comentou, mas está participando. Vamos lá. Estão tirando um pedacinho do seu sábado, né, para maratonar essas histórias. Então, forte abraço a todos vocês que né, divulgam essas informações e, com certeza, muitas coisas estão por vir. Eu queria também deixar claro aqui que o meu objetivo era passar a legenda em tempo real em inglês. Só que teve algum problema técnico, mas eu garanto que na próxima live vai ter a legenda em inglês. Eu estarei providenciando o que é necessário para arrumar. Confesso a vocês que eu olho para o horizonte, como todos vocês acabaram de ver agora, não vejo curvatura nenhuma. Eu vejo um mar plano, nada daquilo que eu aprendi nas escolas. A Terra é convexa e Dáquila Pesquisas já demonstrou isso. Assista um documentário Terra Convexa e tire suas próprias conclusões. Eu já tirei as minhas. Essa aí é uma próxima live que nós podemos fazer, que é sobre a Ilha da Trindade. Eu estava no topo da Ilha Martim Vaz, que fica 40 quilômetros da Ilha da Trindade, que é uma ilha que tem uma conexão e uma história deslumbrante, né, com relação a tudo que nós conhecemos. É uma ilha de origem vulcânica, fica ali entre o continente africano e o continente sul-americano, a 1.200 quilômetros no município de Vitória, Espírito Santo. E é uma ilha que tem, durante todo o ano, ininterrupto, né, água, né, potável, água mineral que brota, né, dali das montanhas. E ali é o local onde teve o primeiro registro de uma aeronave, um objeto, né, voador não identificado. E foi em 1948, né, que o fotógrafo Emílio Baraúna, a bordo do navio Escolas, tirou essa foto, né, teve uma repercussão nacional e internacional, foi na Ilha da Trindade, foi ali que deu origem à ufologia no Brasil, né, foi o primeiro registro, né, ufológico, em 1948, coincidindo também com o primeiro ano geofísico mundial. Então, são outras peças, né, que vão se juntando e traz todo esse conhecimento a nós. E a Ilha da Trindade tem as suas peculiaridades. Ela na realidade era um porto, né, que os fenícios, né, também ali chegavam para poder pegarem água, e tem histórias deslumbrantes ali na Ilha da Trindade, que é motivo aí de uma próxima live nossa. Já vamos deixar essa aí programada. Vamos sim. Tem algum vídeo específico que você queira que eu
Acho que tem aquele na subida das estruturas, que tem até um mapinha, eu acho, que a gente está subindo, é legal, né, das pessoas poderem ver, não sei se você vai conseguir achar aí, mas é um vídeo legal ou pode colocar no que tiver aí na sua vista aí, que todos eles são interessantes, né? Ó, tem aquele que mostra a quadra. Outra dica também, né, legal, para quem também quiser ver os vídeos, pode deixar também um link, né, dos vídeos no canal, que as pessoas clicam e possam ver também, né? Sim, também. Fica à disposição, porque é interessante, né, ver, né? Aqui eu falei isso de um modo geral, até rápido, porque se for ser bem detalhista, né, falar exatamente, desde lá antes desde o Jardim do Éden, desse laboratório que foi criado, né, com essa raça adâmica, né, fazer essa construção bíblica e ao mesmo tempo trazendo a fatos lógicos, né, passando por toda a questão ali do Gênesis, né, de Moisés, do Egito, né, o porquê que tem essa guerra geopolítica ali no Oriente Médio, dessa questão, né, dos filhos de Abraão, né, Isaac, e depois Jacó, que é Israel. Então, assim, a questão da origem ali do islamismo, dessa confusão toda, né, da região sagrada de Jerusalém, onde era o templo de Salomão, onde Jesus, né, foi crucificado, onde Maomé foi assunto aos céus. Então, por isso tem essa briga, né, de interesses deste local sagrado, né, a questão da pedra de Meca, na Arábia Saudita. Então, assim, são várias situações que mereciam, né, um estudo, e a gente pode até falar numa outra live também sobre isso, né, desses fatos históricos que vão trazer um entendimento do porquê de muitas coisas. Sim. Então, né, ou seja, da questão dos templários, algo mais detalhado, a questão das cruzadas, a questão das conquistas, né, do Islã, a questão da guerra, né, de Portugal, a ascensão de Portugal, da Península Ibérica, do início das grandes navegações, como tudo começou. Então, assim, é algo libertador que realmente você monta um quebra-cabeça que vai te dando uma amplitude como um todo. Exatamente. E olha que eu nem cheguei na Antártida, hein, para falar da Antártida. Qual a importância da Antártida em tudo isso? Nem mencionei ainda a questão do continente perdido no Pacífico, que existe, é ocultado até hoje. Então, assim, é uma série de assuntos que fazem sentido e tem muita lógica. Passar o vídeo aqui. Ah, mas antes, aqui a Dai, ela comentou... Cadê a pergunta da Dai? A Dai dizendo lá sobre a questão lá daquelas águas, sabe? Passou no vídeo, no primeiro vídeo. Ela falou, essa água deve estar entre lençóis freáticos ou túneis escondidos. E ela, ela também está querendo, ela está perguntando se ela pode ir na próxima. Tem que fazer um teste antes, hein? Não pode ter medo de abelha, não pode ter medo de animais peçonhentos, selvagens, não pode fazer um monte de teste. Outra novidade. Dáquila está montando uma base próxima a esses locais, né, seguindo todas as orientações burocráticas, né, que as pessoas, né, principalmente os associados, terão a oportunidade de estarem próximo, né, deste local encantador, mágico, né, que tem essa energia fabulosa. Agora, a questão de ser lençóis freáticos, eu vou muito mais além. Qual que é o nome dela, desculpa? A Dai. Dai. Já foi comprovado, inclusive por perfurações, né, durante
anos, né, da própria Petrobras realizando ali as pesquisas para ver se encontravam petróleos, né, na Amazônia. Foi descoberto, agora no ano 2000, um rio subterrâneo, foi batizado até de Rio Razan, que ele tem o mesmo tamanho e volume maior de água que o próprio rio Amazonas, ou seja, um rio subterrâneo, com 4.000 a 5.000 metros de profundidade na Amazônia. Tem um rio Amazonas e no subterrâneo tem esse rio que também deságua no mar, só que subterrâneo. Qual foi a surpresa deles? Quando eles fizeram essas perfurações, eles esperavam encontrar petróleo. E, para surpresa, encontraram água, e água corrente. Então, ou seja, existe um rio subterrâneo batizado, depois vocês podem pesquisar aí na internet, Rio Razan, que é um rio subterrâneo e corre no mesmo sentido do rio Amazonas, e com um volume de água muito maior. Então, na realidade, não são locais aquíferos, não, é um rio mesmo, de verdade, isso é comprovado. Assim como os rios flutuantes da Amazônia. Como assim rios flutuantes? Existe, por conta da precipitação, os rios flutuantes têm um volume de água imenso, que são os rios que vão alimentar o resto do Brasil, o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. Por conta da anomalia eletromagnética que ocorreu no Oceano Atlântico, e hoje ela se encontra exatamente, o seu ápice, no Mato Grosso do Sul, foi por conta desse movimento que aconteceu, e esse rio flutuante, ele não pôde ter as suas precipitações normais nos estados, foi o que aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul. Foi um dos motivos que também ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul, por conta dessa anomalia. E vários outros fatores também, né? Essa tragédia, na realidade, né, que aconteceu. Sim. Interessante. E, ok, eu vou continuar com o vídeo. Então, a caminho de Ratanabá. este local aí é o local da planície, antes de chegar nas quadras, né? Ou seja, que é uma região que você caminha ali no solo fixo. Depois tem os locais aí de riachos, olha lá o batelar lá. Pode continuar? Pode continuar, pode continuar. A caminho de Ratanabá. Então, como vocês puderam perceber, né, ou seja, é um relevo completamente diferente. Você está ali caminhando um solo fixo, depois vem um rio, você tem que passar por esse rio e não pode parar para pensar, não. Você parar para pensar, você não atravessa, não. Porque tem que ser pensamento focado, ó, tem que atravessar aqui, bora atravessar. Então, isso é antes das quadras, né? Então, você vê que, assim, não, até no vídeo eu falo, né, é uma trilha, né, mas eu quis dizer no sentido, assim, que é uma trilha que é do momento ali, mas não é uma trilha aberta, que tá bonitinha ali, é só caminhar, não. Como eu disse, o caminho que nós fizemos não foi o mesmo que nós voltamos. É como se a selva, ela se movimentasse, né, descaracterizasse aquele local. É interessante isso. Isso é motivo, inclusive, de várias pessoas se perderem na mata, né, porque a mata, ela tem a vida dela ali, ela se transforma, né, ela descaracteriza. Interessante isso também. É interessante mesmo. Continuar dessa...
A Morgana estava mandando que queria saber mais sobre Ratanabá, passar mais alguns vídeos. Pode continuar filmando aí. Valeu. A respiração do Bacelar aí estava bem ofegante, né? Então, assim, são vários trechos, né? E como você está numa região inóspita, então você tem que estar com luvas, né? Para não tocar em algum espinho, alguma aranha, tá com luvas, tá com uma roupa tática, né? Bem resistente, né? É um tecido hipstop, né? Que nós utilizamos também como militar, né? É um tecido que ele se rasgar, ele não vai continuar ali o rasgo, né? Só no local. Então, tem que estar bem preparado com relação a isso também, né? Sim. E lógico, um cuidando do outro, é um trabalho em equipe. Durante a caminhada, vocês perceberam que tem uma distância que nós temos que obedecer, né? Essa distância, ela é programada, porque você não pode andar coladinho junto um do outro, porque vamos supor que tem um buraco, tem uma situação que aí 3, 4 vão se machucar no momento, juntos, né? É táticas de guerra, né? Você nunca pode andar na selva colado junto com o seu parceiro, sempre uma distância, porque na época, principalmente na Segunda Guerra Mundial, ou seja, por conta das minas, né? Então era preferível uma pessoa pisar numa mina e ela perder a vida do que 5 juntas, né? Então você tem essa distância de segurança, né? Entre uma pessoa e outra, e um cuidando do outro. Um vendo se o outro tá tudo bem. Então é um trabalho de equipe, né? É um trabalho onde cada um ajuda o seu companheiro. Exatamente. Não é para amador, porque se eu fosse, eu já iria grudada. Eu não ia aguentar. Vamos continuar. É muito grande ali, viu? Olha, é surpreendente. Quando eu vi pela primeira vez, realmente foi um impacto. Sim. É perfeita, né? Aquelas quadras. Sim, aquelas avenidas ali, elas têm 10, tem uma que elas são 17 quilômetros, linha reta, como se fosse uma avenida mesmo, de 17 quilômetros. É como se fosse aqui em Brasília, da asa norte à asa sul, assim, de comprimento.
Isso visível, né? Fora o que está ainda dentro da selva, né? Exatamente. O Ulisses, ele fez uma pergunta aqui, se existe alguma previsão para esse semestre vocês voltarem lá. Sim, este ano está previsto nós voltarmos, não nas quadras que todos vocês conhecem, que é o que vocês estão vendo agora, mas num outro local também de extrema importância e que faz parte. Esse pedacinho aí é como se fosse uma periferia, né, desta cidade. É uma parte, né, a parte principal ainda nós não divulgamos. Então, que é o que vai trazer aí, assim, de vez, né, uma parte que ela está na superfície, não está soterrada. Então, nós vamos fazer sim novamente a expedição e pode ser que voltemos lá também, porque como eu disse, nós não terminamos, né, a de fazer as verificações que fomos fazer, né, a entrada nas galerias subterrâneas, né, que são os túneis subterrâneos, só que aí a logística é totalmente outra, né, então é um outro tipo de operação, então, mas vamos voltar sim, lá novamente. Exatamente. Eu vou compartilhar aquele vídeo lá que é do Urandir e da Fernanda. Estamos chegando na fenda. Cuidado aí. Bah. Aí, todas. 3. Deixa do jeito que tá. Porque, fã, né? Infelizmente, gente, estamos aqui, não podemos mover uma folha, né? Sei lá. E fã. Olha isso. Nos incrimina, vai dizer que é crime se mexer em alguma coisa dessa natureza. E isso aqui parece que caiu. Olha o paredão aqui, ó. Parece que caiu a paredinha. Então. Tem uma fenda. Olha aqui. Tem objetos ali. Aqui. Uma esfera. Não pode mexer, né? O IFAM nosso acaba aqui incriminando qualquer pessoa que mexa em artefatos. Aqui, ó. Tem mais uma coisa aqui, ó. Isso aí é uma evidência, né, contundente, né, dessas galerias, dessas fendas, né, que ficam lá na região, destes gigantes, né, desses seres com crânios, né, alongados aí na vertical e na horizontal também. Então, existem outras ainda que tem uma que tem 36 esqueletos, restos mortais desses gigantes, né, dessas arquétipo aí, desses crânios. Então, é algo fantástico, né? E nós estamos reunindo tudo isso, fazendo, como eu disse, montando esse quebra-cabeça, para, de fato, junto aí com todas as pessoas que estão nos apoiando, né, e futuramente também, né, o governo, as academias, né, entendam a importância, né, que Dáquila está trazendo para o cenário atual. Verdade. Mas, assim, tem vários vídeos que eu sugiro, né, deixar aí para as pessoas verem, né, que é algo que faz a diferença. E já marcamos a nossa próxima live aí da Ilha da Trindade. Então, vamos conversar aí, deixar marcado, porque é tudo conectado, né, são tudo conexões. Eu só vou passar o último vídeo, que é aquele do resgate que você tinha falado. Sim. Tem tempo para passar esse? Tem. Tem. Okay. Ele é rapidinho. Ele foi o momento aí mais... Depois de 3 dias de jejum intermitente, né, ser resgatado, né, ver a aeronave vindo buscar nós é
É uma emoção muito grande, até porque, assim, nós já pensávamos até em voltar na metade do caminho, no Castanhal, que é onde eu falei que tem a lanchonete lá, né, Castanhas do Pará lá, Aham. e era a única fonte de alimentação, porque nós não vimos nenhum animal, né, nós não vimos nenhum animal para fazer a caça, para montar uma armadilha. Uhum. Realmente foi uma caminhada super protegida, né? Sim, exatamente. Isso aqui. Pessoal aqui tudo ansioso nesse momento. Olha aí, sendo resgatados. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Operações especiais da Claro! É uma emoção muito grande, né? E, sim, Sim, o mais importante disso é o fator humano, que todos voltaram, tirando a fome, né, todos voltaram como chegaram. Bem, né? Ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém foi picado por abelha, né? Então, exatamente. Nem uma abelha sequer. ninguém ficou doente, né? Pelo contrário, né? A vitalidade, a energia, foi algo, assim, fascinante. Incrível, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês não sabem a importância do quanto é isso para nós que estamos aqui assistindo, torcendo por vocês, até mesmo em bastidores, né? É muito importante, que isso daí vai ficar na história da humanidade. Eu gostaria de te agradecer, Tassiana, pelo convite, principalmente por ser a primeira, né, live, assim, do seu canal, é algo marcante, né, é marcante para mim também, então por isso que de imediato eu aceitei o convite, porque é um trabalho de todos nós, né, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipe, onde todos estão buscando ali um resultado, então isso é gratificante, né, e fazer parte de tudo isso, né, tirar esse véu que cobre a verdadeira história, está sendo algo, assim, fantástico, e com apoio, né, de todas as pessoas. Essa que é a corrente mais sólida que existe, nessa união, esse desejo, né, de trazermos todas essas verdades. E elas estão chegando, as pessoas estão se despertando cada vez mais, e isso que é o mais importante. E juntos, né, fazermos, de fato, essa diferença. Então, obrigado mesmo de coração pela sua proatividade, pela sua atitude, e que seu canal se replica para várias pessoas, para que essa atitude, ela já está tendo esse caráter positivo. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, aqueles que vão assistir ainda, e fica o meu forte abraço, e com certeza as próximas expedições vamos estar trazendo aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer o Elton. Elton é o padrinho do meu canal, não é? Me ajudou muito, muito, sempre me incentivando, né? E vamos marcar uma próxima live. Essa live eu vou estar traduzindo porque o intuito também era no inglês, mas deu problema técnico, e eu vou verificar para a próxima live já. Mas essa live de agora eu vou estar traduzindo, então
não se preocupem. E eu gostaria de agradecer a todos que tiraram o tempo do sábado para estar aqui apoiando, o que o Elton falou, né? Se unindo, é um dando a mão para o outro aqui, e vamos que vamos. Vamos mostrar o resultado. Exatamente. Depois, caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, a gente vem também, responde no chat, entra em contato. Acho que legal tirar as dúvidas. E Sim. todo feedback é de extrema importância. Se quiser, eu deixo até o seu Instagram aqui, para quem quiser te acompanhar também, o seu canal também. Por enquanto, como eu sou militar da ativa, né, eu não tenho um canal no YouTube, né, eu tenho o meu Instagram, @EltonMarques22, @EltonMarques22, mas falta pouco aí para a gente também poder somar a divulgação de todos esses trabalhos. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom resto de sábado. Aí já são 10h10? 10h10, olha, a hora voa, hein? Aqui é Ou eu 8h10. ou eu falo demais. Não, é tão bom ouvir o Elton, assim, sempre tranquilo, contando Não. sempre, não sei como entra tanta informação nessa cabeça, que eu admiro. Nada. E é isso, já estou ansiosa para a próxima live, para aprender mais. E gostaria de convidar todos, ainda não temos a data, mas assim que tiver, iremos estar anunciando.